Vamos lá para o nosso querido Machado de Assis? Adoro essa foto dele, bonita, né? Quando a gente pega o Machado, gente, eu queria contextualizar primeiro com uma frase aqui, que é do Harold Bloom. E o Harold Bloom é um crítico literário norte-americano, falecido recentemente, considerado um dos maiores críticos do mundo. E tem um livro dele que é muito interessante, chamado Gênio. Esse livro dele é um livro em que ele elenca as 50 maiores, né, os 50 maiores escritores, na opinião dele, né, na literatura mundial. Ok? Então, quem são os 100 maiores escritores para ele no mundo, na história da humanidade? Né? Desses 100 escritores, Machado está lá, entre os 100. Olha isso. E o Harold Bloom, mesmo sendo um escritor norte-americano, ele leu Machado em português. Ele leu Machado no original. Tá? Juntamente com o Machado está o Essa, tá o José Saramago, tá o Camões e o Fernando Pessoa. Em língua portuguesa, são só esses. Né? O Harold Bloom não conheceu Guimarães Rosa. Ele fala assim, há um escritor que eu gostaria muito de conhecer, que muita gente fala que é o Guimarães Rosa, mas eu acho que não vai dar tempo de eu conhecer nessa vida, ele falou. Uma pena. Mas quando ele elenca o Machado, é importante a gente entender, até nessa estrutura social e nesse tipo de composição, porque isso tem uma relação muito forte, gente, assim, quando você pega a origem social do Machado, de como ele vai galgar o caminho dele e a trajetória dele dentro da literatura no Brasil, numa sociedade escravocrata, numa sociedade preconceituosa, numa sociedade ávida pelo dinheiro, né? Pegando um indivíduo que é pobre, né? Mulato, negro, mulato, né? E epilético. Tá? E tem ainda uma outra questão, é que num país, por exemplo, né, onde você tem esse bacharelismo gigantesco, né, num país onde você tem gente enfiando o dedo na cara e falando assim, quem que você pensa que você é? Machado vem, por exemplo, de um universo, né, autodidata. Ele era autodidata. Tá? E o Harold Bloom, quando faz essa colocação, né, olha o que ele fala. Machado de Assis é uma espécie de milagre, mais uma demonstração da autonomia do gênio literário quanto a fatores como tempo e lugar. Ou seja, se você olhar para essa visão determinista de mundo, de que o homem é produto do meio, o Machado, você fala assim, não, ele tá totalmente, ele descompensa esse processo. Por quê? Porque é como se ele ultrapassasse, atravessasse isso. Porque se dependesse do meio dele, né, ele seria um indivíduo absolutamente mediocrizado por essa sociedade e por esse ambiente. E todo tipo de contextualização que supostamente produz a determinação dos talentos humanos. Né? Então ele faz o quê? Ele explode, na verdade, essa bolha. Eu já havia lido e me apaixonado por sua obra, especialmente Memórias Póstumas de Brás Cubas, antes de saber que Machado era mulato e neto de escravos em um Brasil onde a escravidão só foi abolida em 1888, quando o escritor estava com quase 50 anos. Quando ele publica Dom Casmurro, ele está no auge da maturidade dele, ele está com quase 60 anos. Então, olhar para uma sociedade, é daí que vem, por exemplo, um termo, né, usado, quem usa bastante isso é a Lilia Schwartz, que é a estratégia do caramujo, né, quando a gente fala sobre o Machado de Assis. Ou seja, ele é um indivíduo que ele vai, assim como o caramujo, né, ganhando terreno lentamente, sem fazer alarde. Lima Barreto uma vez fez uma crítica pesada ao Machado de Assis, no sentido de que o Machado de Assis, né, era um delicado em tudo e não tinha um envolvimento com as questões sociais do seu tempo. O Lima Barreto era um indivíduo extremamente marcado pelo quê? Por esse alarde, por esse alardeamento. Né? O Lima Barreto ele não tinha papa na língua, ele não conseguia ficar quieto, só que ele é um indivíduo que ele faz um ataque direto às instituições e, por conta disso, ele acaba sofrendo um revés também muito grande. E o Machado ele dá uma resposta que ele diz o seguinte, na minha opinião, o escritor, né, que tem uma preocupação histórica, ele é o homem que retrata, ele é o escritor, o autor que retrata o homem do seu tempo. E eu retratei o homem do meu tempo. E ele realmente retrata. Né? Só que o Machado ele tem um componente dentro da literatura dele muito forte, que é a ironia. Então ele passa a trabalhar com uma sociedade, muitas vezes sob um viés irônico. Então ele acaba fazendo o quê? Ele alivia essa crítica. Não significa que a crítica não exista, ela existe, mas ela está embutida e a gente vai ver isso. Então, pensando no Machado, vamos olhar para uma tríade que compõe a obra dele, que é essa daqui. Tá? Primeiro, a gente tem o quê? A visão pessimista de mundo. Machado era pessimista por natureza. Machado, ele descria, né? Ele era um descrente com relação, por exemplo, àquele panorama científico que compõe essa segunda metade do século XIX. Machado não tinha esse envolvimento direto. É claro que ele vai conhecer essas teorias, ele lê essas teorias, ele conhece essas teorias a fundo,
Mas ele, por exemplo, não tem envolvimento direto no sentido de acreditar nessas teorias. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, a visão de mundo do Machado é uma visão de que a humanidade é uma experiência que não deu certo. O homem é uma experiência que não deu certo. Então, essa composição pessimista, ela na verdade, ela vai ser assim, ela vai ser um panorama geral. O Machado ele tem uma visão de mundo negativa, ok? Juntamente com isso, a gente tem a crítica social, que é marcante, que é forte, mas que se dá muitas vezes não no viés do ataque, mas exatamente no viés da ironia. Então, ao invés de mostrar isso abertamente, rasgadamente e comprar briga pública com a sociedade, com o governo, com as esferas sociais, por exemplo, o Alencar comprou uma briga com o imperador. O Pedro falava, assim, chamava o Alencar de um homenzinho muito mal educado. Machado não vai comprar essa briga direta, mas a obra dele, gente, ela está repleta desses componentes, ok? E, além disso, a gente tem o quê? A gente tem também, além do pessimismo e da crítica, a visão irônica, ou seja, esse tripé, né, essa tríade na obra, é claro que a gente tem outros componentes, mas isso, por exemplo, é esse tripé que sustenta grande parte da obra dele, tudo bem? Na questão do pessimismo, vamos pegar isso já dentro de Memórias Póstumas. Olha como é que ele começa o romance, ele começa fazendo uma dedicatória. Gente, minha pergunta é, para quem aqui já leu Memórias Póstumas, não podia dedicar o livro para uma família, para um parente, para um amigo? Para quem que ele dedica a obra? Olha o que ele fala, ao verme que primeiro roeu já no passado. Por quê? Porque está morto. Olha como é que ele está conversando com uma sociedade que já passou. Por quê? Porque é um defunto que escreve a obra. É um defunto que faz um panorama e um balanço sobre a vida. E um balanço, minha gente, colocando a vida de que modo? Se a vida é igual a zero. Ou seja, ganhei ou perdi nessa existência desgraçada. Né? Então, quando ele fala, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Gente, imagine você escrevendo um livro, né? Hoje, se você escrevesse um livro, você tem para quem dedicá-lo? É a mãe? É o pai? É o filho? É o marido? É a esposa? Quem é? Imagina. Você fala assim, não, eu vou dedicar para o verminho que começou o processo de nitrificação, ou seja, você que começou a decompor o meu corpo, é para você que vai. Portanto, você tem o quê? Você tem um problema aqui, que é o da inexorabilidade do destino. E, nesse caso, o da inexorabilidade do tempo, gente. Não tem como segurar. O tempo, ele é inexorável. Ele não tem como a gente lutar contra o tempo. Quem que trabalha isso? O Gregório. O Gregório trabalha com a passagem do tempo, e ao trabalhar com a passagem do tempo, ele usa de um expediente, né, temático que vai ser qual? O Carpe Diem. Ou seja, se não tem como lutar contra a vida, aproveita-se. Então a gente aproveita a vida nesse caso. Tudo bem aqui, gente? Ó, e aí, vamos pegar esse elemento de ironia, né? Olha que bonitinho, ele conversando com o leitor. Aliás, é uma coisa que ele faz bastante em Memórias Póstumas, tá? E a gente vai pegar outros momentos disso para poder entender por que ele está fazendo certas coisas e tomando aí certos, né, trabalhando com certos panoramas, tá? Veja o leitor, a comparação que melhor lhe quadrar. Veja, e não esteja daí a torcer-me o nariz. Ó, o leitor, não fica bravo comigo não, vai. Não fica bravo comigo não. Só porque ainda não chegamos à parte narrativa dessas memórias. Para. O que ele está fazendo aqui nesse momento, minha gente? Qual é a intenção do Brás Cubas? Aqui não é o Machado. Aqui é o protagonista contando a história. É o Brás Cubas. É ele conversando com o leitor. O que ele, nesse momento, está fazendo com o leitor? Por que ele está pedindo paciência para o leitor? Porque o Machado, e nesse caso, por meio do Brás Cubas, ele vai contar a história de que modo? Né? Para quem quiser, anota, porque isso é importantíssimo para a gente entender, né, como se dá o processo narrativo e a ruptura cronológica de Memórias Póstumas. Ele trabalha com a narrativa por meio do quê? Por meio da digressão. Só que agora ele está conversando com o leitor, gente, do século XIX, e o leitor do século XIX não gosta disso, não está habituado com isso. Você imagina no momento em que chega o romance, e o romance chega naquele momento, gente, ele chega na primeira metade do século XIX, ou seja, o romance é jovem na sociedade brasileira. Tudo bem? A gente está falando da Europa, a gente está falando do Brasil. Né? Aí vem o quê? Vem um cara que começa a contar a história,
E começa pela morte, né? Porque você vê que ele faz o quê? Ele inverte. Ele, ao invés de começar pelo nascimento, ele começa pelo quê? Ele começa pelo velório dele, pelo enterro dele. Tá? Só que ele, no momento que ele faz uma inversão cronológica, quem está acostumado a uma cronologia linear, fala assim, meu, o que você está fazendo? Porque ele faz o quê? Ele vai começando a fazer uma série de preâmbulos antes de chegar na narrativa. Por isso que ele está falando, ó, o leitor não traz isso para mim, não fica bravo comigo. A gente vai chegar lá, ó, lá iremos. Olha agora, eu creio que prefere a anedota à reflexão, como os outros leitores, seus confrades, seus amigos, e acho que faz muito bem. Ele está sentando na cabeça do leitor nesse momento, quando ele fala, creio que prefere a anedota à reflexão. Por quê? Porque a anedota, gente, é o humor. E para o humor, você simplesmente faz o quê? Você ri. Você não precisa refletir sobre a sociedade. Tudo bem? Olha o que ele está dizendo. Eu sei que você não está acostumado a pensar o mundo. Tudo bem, você como seus amigos, um bando de burro nessa sociedade, né, prefere o quê? Prefere dar risada do que ficar refletindo sobre a sociedade. Né? Vamos trazer isso hoje numa composição, numa situação nossa que a gente vive. Gente, pelo amor de Deus, nada contra, tá? Eu sou do teatro e assim, eu adoro teatro e eu adoro teatro em várias das suas manifestações, né? Mas você quer ver, por exemplo, uma coisa que foi, assim, tomando conta do teatro de um tempo para cá? Stand-up. Stand-up. Agora a questão é, tem stand-up que é legal? Tem. Tem stand-up que é apelativo? Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Agora, você chegar, por exemplo, o riso só pelo riso, ok, tem dia que tudo bem. Você fala assim, hoje eu tô a fim de assistir As Branquelas. Você fala assim, eu quero chegar lá em casa sabe, assistir um filme porque eu quero relaxar, porque eu quero, ok também. Mas você entende a questão quando ele fala ali? Então não adianta eu fazer um convite para você querer pensar o mundo, refletir o mundo, porque você não está feito a isso. Tá? Então é uma crítica também a uma sociedade superficial. Mas você vê que ele brinca conversando com o leitor, ele não faz um ataque direto. Tudo bem? Porque esse é o Machado. O Machado, gente, ele não tem um perfil belicoso. Tudo bem? Ele não tem um perfil beligerante no sentido de fazer ataque direto a essa sociedade. Isso não é dele, tá? E mesmo na construção dos textos, mesmo na construção das histórias, tudo bem? O Machado não tem esse perfil, ok? Dessa agressão, dessa violência. Olha lá, olha o que ele fala aqui. A minha ideia é trazer duas faces. Ó, eu estou pensando numa coisa que tem dois lados, como as medalhas. Uma virada para o público. Ó. Então, a minha ideia, né, ela se volta para o público e se volta para mim. De um lado, filantropia e lucro, isso é o público. Do outro, sede de nomeada, digamos, amor da glória. Isso ele fala a respeito do emplasto. Qual é a questão aqui? Quando ele coloca, de um lado, filantropia e lucro. Eu quero ajudar a sociedade. E é claro, eu vou ganhar dinheiro com isso. Agora, a pergunta que eu faço para vocês nesse momento, olhando o Brás Cubas num cenário em que ele, né, dentro daquela sociedade, né, ele representa o indivíduo de posse, ele vem de uma família de ganhos. Quando ele pensa o emplasto, quando ele pensa esse medicamento antihipocondríaco, que segundo ele é para curar a nossa melancólica humanidade, olha isso, eu quero um remédio para grudar na pele da pessoa, para trabalhar com o quê? Com o mal emocional. Isso é possível? O que é isso? É PET antifumo? Nicotina em adesivo? O que esse cara está fazendo? Você acha que esse cara vai conseguir realmente curar a sociedade fazendo o quê? Emplasto? Essa é a questão. Olha que delícia, né? É muito legal hoje falar sobre negacionismo com isso, né? Então, quando você pega essa imagem, quando eu falo filantropia e lucro, eu estou preocupado com a sociedade? No fundo, gente, ele não está preocupado com a sociedade, ele está preocupado com ele. Mas ele quer passar uma imagem, né, de que ele é um indivíduo que está fazendo o quê? O bem para a humanidade. Tá ok? Pergunta, o Brás, ele tem uma preocupação com ganho financeiro? Ele está preocupado com dinheiro? Pensando no emplasto. Pensando na criação do emplasto. É dinheiro que ele quer? Esse não é o desejo maior dele. O desejo maior dele qual é? Eu quero a posteridade. É isso que ele quer. Tá? Por isso que quando ele fala, né, que ele depois a gente vai pegar um outro trecho aqui, né, quando ele fala do nome colocado nas caixinhas de remédios, essas três palavras, emplasto Brás Cubas, para que negá-lo? Tá? Então, gente, o emplasto, ele não quer o quê? Ele não quer o dinheiro é uma consequência. O que ele quer? A fama. Isso para ele é importante. Ele quer o reconhecimento da sociedade. Esse é o Brás Cubas. E é por isso que ele quer ingressar numa carreira política e que não dá certo. E aí vem frustração. É por isso que ele tenta fazer um emplastro, para quê? Para ser reconhecido agora de uma outra maneira. Não dá certo, é outra frustração.
Gente, a gente está falando aqui de uma sucessão de negativas, de uma sucessão de frustrações. Memórias Póstumas Brás Cubas quer mostrar para a gente o seguinte, né? Um cara que faz um balanço da vida para chegar num determinado momento e falar assim, ganhei ou perdi? Será que a vida é igual a zero? Ou seja, o que eu ganhei, eu fui perdendo no meio do caminho, e o que eu tentei, eu não consegui. A gente vai ver isso ao longo do texto para chegar lá no final e tirar uma conclusão. Ó, isso aqui eu coloquei para você, a gente estava até falando sobre o realismo, né? E eu já tinha levado isso para a aula anterior, né? Que é aquele momento, quando ele volta lá na origem dos séculos, né? Que ele pega e sobe em cima do hipopótamo. Essa cena é uma cena surreal. A própria construção dele já trabalha com o quê? Com elementos, por exemplo, de uma vanguarda que nem apareceu ainda na nossa literatura. O Machado está antecipando elementos surrealistas. Quando ele começa a trabalhar com esse nonsense artístico, literário, eu via tudo que passava diante de mim, flagelos e delícias, porque a vida é isso, gente. A vida é dor e prazer. Aí vinha a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba. Ó, os sentimentos humanos, todos preenchendo a existência. E a enxada, o trabalho, a pena, né? O sofrimento, a dor, úmidas de suor, a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia. Melancolia, gente, hoje, né? Ela era o termo, naquela época, para definir hoje o que seria o quê? A depressão. Tá? Hoje seria a depressão. Né? A riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho até destruí-lo como um farrapo. Tá? Então, esse é um indivíduo dentro dessa sociedade que vivencia tudo isso. Né? Aqui eu puxei uma capinha, que é uma capa de uma publicação cujas ilustrações foram feitas pelo Portinari. Pessoa que lindo, gente, né? Você tem o Memórias Póstumas com ilustração do Portinari, bonito, né? Olha o verminho aí o verminho na capa. Gente, eu coloquei aqui, ó, 1881, que é a publicação da obra, tá? Para quem quiser colocar como observação, Memórias Póstumas inaugura o realismo no Brasil. É a obra inaugural, é a obra que abre, que lança o movimento realista na nossa literatura. Tá ok? No mesmo ano, 1881, a gente tem também o início do quê? O início do naturalismo, só que com a publicação agora do Mulato, que é o livro do Aloysio Azevedo. Então, lembrando que o realismo ele é um movimento que engloba outros. Né? O naturalismo é uma corrente, é uma ramificação, é uma extensão do realismo, ele não é um movimento. Tá? Então, o naturalismo está dentro, só que o naturalismo ele apresenta características, ele apresenta particularidades, normalmente, que o texto, que o autor realista não vai trabalhar. Né? Então, só retomando uma coisa que a gente viu, por exemplo, o Machado ele faz um olhar introspectivo na sociedade. O Aloysio Azevedo ele faz um olhar patológico, doente, né? Um olhar externo, descritivo, biológico. Tudo bem? E aí, ó, uma coisa muito importante quando a gente começa a trabalhar com a linguagem do Machado é isso daqui, metalinguagem. Ou seja, ele se volta para a própria construção do texto. Isso também vai acontecer em Dom Casmurro. Em Dom Casmurro também. Tá? Só que em Dom Casmurro você tem o quê? Você tem o próprio Bentinho falando sobre a construção da obra dele. Ó, é como se fosse o quê? Um romance autobiográfico, né? Em que um personagem vai construir uma obra. Né? Ele vai construir, ou seja, ele está realmente pensando ali na construção de um texto para falar sobre a própria vida. Então tem a construção de um romance. Aqui não, aqui você tem relato. Tá? Olha o que ele fala, a obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Ele está conversando com o leitor. Se não te agradar, pago-te com piparote e adeus. Voltando para essa composição, dizendo o seguinte, né? Leitor, se você gostar do meu texto, né, eu me dou o quê? Eu me dou simplesmente satisfeito, simplesmente porque era o que eu tinha que fazer. Agora, se você não se satisfizer, não gostar do meu texto, ele fala, eu pago-te com piparote. Piparote como se fosse um peteleco na orelha, entendeu? Como quem diz, leitor, se você gostar, é minha obrigação. Se você não gostar da minha obra, isso não vai me incomodar. Tá? Como quem diz, eu não estou nem aí para você, eu pago-te com piparote. Como quem diz, ó, não gostou, o problema é seu. Né? Dá vontade de falar assim, talvez porque você não tenha entendido o que eu escrevi. E com certeza, vai ser muito por isso também para muita gente. Né? Mas essa construção, por exemplo, quando ele fala, né, que Stendhal confessasse que escreveu o seu romance para 100 leitores, coisa que admira e consterna. O que não, olha isso, escreveu o seu romance para 100 leitores. Imagina uma pessoa que escreve e fala assim, eu acho que vou ter 100 leitores só naquilo que eu escrever.
Ele falou assim, o que não admirará nem consternará é se esse outro romance, no caso dele, não terá, assim, se esse outro romance não tiver os mesmos 100 leitores de Stendhal. Aí ele vai diminuindo, né? Talvez 50, 20, 10, 5, olha isso. E ele vai bater numa outra coisa que eu vou falar já já, que ele fala assim, escrevi com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Isso é um elemento de metalinguagem. Por quê? Porque ele está mostrando como se deu a composição poética. O que significa escrever com a pena da galhofa e a tinta da melancolia? Eu quero que vocês guardem isso, que eu vou voltar nisso já já. Segura essa informação, mas já reflita sobre ela. A pena da galhofa. Galhofa seria o quê? O humor, a zombaria. Tá? Então, a pena é da galhofa e a tinta é da melancolia. Olha isso. Eu quero escrever o meu texto, né? Eu escrevi, ele fala, escrevi. Com a pena é a caneta. A pena da zombaria e a tinta da tristeza. Vamos entender isso já já. Outra coisa, olha lá. Eu citei isso também para vocês na aula passada, a questão, por exemplo, de você pegar Machado e falar assim, poxa, eu acho Machado um autor difícil. Qual a dificuldade que a gente tem numa obra, né, como a do Machado? A dificuldade é pela linguagem? Ou seja, é difícil, os termos que o Machado usa são difíceis. Tem termos, por exemplo, que podem até ser mais trabalhosos, mas não é isso. Você consegue ler, você consegue entender o que esse cara está dizendo. A questão é isso aqui, ó. Né? Quando a gente fala do estilo culto, o estilo culto ele tem uma relação com o quê? Ele tem uma relação com a intertextualidade que o Machado faz, trazendo outros autores na composição da obra dele, citando outros autores, brincando, cruzando informação, fazendo comparações, ou seja, essas relações intertextuais. Por quê? Porque isso exige a compreensão de um leitor num grau mais elevado. Nem todo mundo leu tudo o que Machado leu. Nem todo mundo leu todas as obras que o Machado cita dentro de Memórias Póstumas. Quer ver? E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias, o final dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet, a terra desconhecida de Hamlet. O que significa isso? Sem as ânsias, nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. E ele ainda faz uma comparação aqui, que é o seguinte, a gente está diante de um príncipe, no caso de Hamlet, jovem, quando você pega na escrita do Shakespeare, ele tem por volta de 30 anos, 30 e poucos anos, tá? Mas não, no meu caso, né, não são as ânsias de um indivíduo que é jovem, de um moço que naturalmente tem essas ânsias da juventude, mas um indivíduo que já passou pela existência, né, pausado e trôpego, olha isso, tropeçando na vida, e que se retira tarde do espetáculo, ou seja, chega um determinado momento que existia passar vergonha. Olha, gente. Agora, a questão é, quando a gente fala para terra desconhecida, o que significa isso, a terra desconhecida de Hamlet, por exemplo? O que ele está puxando para a gente? Vocês já leram Hamlet ou não? O Wallace, não. Já, várias vezes. Já leu, Dri? Já. E aí, qual o grande problema de Hamlet? Qual é a grande dúvida dele? Qual é a grande... E que, na verdade, assim, dúvidas são várias, né? Mas qual o grande conflito dele? Um dos grandes conflitos. Oi? Ser ou não ser? Olha isso, gente. Olha o questionamento da própria existência. Quando eu falo ser ou não ser, eis a questão, o que eu sou no meio disso tudo? Dormir? Morrer? Né? Ele fala assim, ou então dormir até sonhar. E esse que é o problema. Os fantasmas me atormentam. Olha isso. Ele é um indivíduo atormentado, porque logo no começo aparece quem? Aparece a figura do pai dele, em forma de espectro, porque o pai faleceu, e o pai fala já na lata que quem o matou foi o tio, Cláudio. E quando você pega logo no início do romance, você tem o tio casado com a mãe, você fala assim, what the fuck? O tio tá casado com a mãe, o pai chega e fala assim, quem me matou foi meu irmão. Sua mãe casou com um homem que me matou. E você, como meu filho, precisa me vingar. Olha a responsabilidade que esse pai coloca sobre o ombro do filho. Perguntou se o filho quer fazer vingança? Se o filho tem esse perfil? Se ele tem essa característica? É a mesma coisa você pegar a Terceira Margem do Rio, que é um texto maravilhoso do Guimarães Rosa,
Lê A Terceira Margem do Rio e vê a história do pai e do filho, de um pai que abandona a família porque quer ficar andando, né, assim, pegando a canoa e faz uma canoa para construir assim, constrói uma canoa para durar mais de 30 anos. Ele larga a família e fica andando de um lado para o outro, de uma margem para outra. E um dia ele vira e aponta para o filho e fala para o filho para trocar. E o filho faz o quê? O filho chega na beira do rio e faz sinal, e sinaliza para o pai descer e fala assim, eu tomo o lugar do senhor na canoa. Quando o pai está chegando, o filho foge. Porque o filho entende que a história do pai não é a história dele, que o desejo do pai não é o mesmo desejo dele. Eu não posso assumir uma vontade que é a vontade do meu pai, como se aquilo fosse a marca da minha existência. Desculpa, pai, o senhor quer que eu seja médico, mas eu não quero ser. Vocês estão entendendo ou não? O papi é advogado, fala assim, filho, o escritório já está montado. Pai, eu não quero ser advogado. Não é esse o meu destino. Eu entendo bem isso. Levei 37 anos para descobrir. Tá vendo? Mas descobri. Mas descobriu. Ó, ser ou não ser, eis a questão. A gente conversou sobre isso, né, Letícia, outro dia, né? Aliás, você mandou uma mensagem tão linda para mim aquele dia, obrigado. Eu vou sempre agradecer por aquela mensagem. A mensagem foi maravilhosa. Faz 20 anos que eu penso nessa frase. Eu chorei uma hora quando eu li aquele texto seu. E é porque a gente começa do outro lado, do lado de cá, a tentar entender também qual é o nosso papel nesse processo todo, sabe? O que a gente está fazendo do lado de cá? Né? A gente está só vomitando informação? A gente está só chegando e falando assim, ó, Machado de Assis é um escritor realista, que trabalha com característica, com é só isso que a gente tem, é só isso que a gente tem para fazer? É só isso que, assim, nossa vida vai ser resumida a isso, entende? Porque é um questionamento que vem do lado de cá também, né? Você entende que A Terceira Margem do Rio tem a ver com isso, tem a ver com Hamlet? Né? Já assistiram o Rei Leão? Gente, o Rei Leão é o Hamlet, tudo bem? O Rei Leão é o Hamlet. Quem é o cuzão daquela história? Chama Scar, é o tio dele. Ok? E o Mufasa é o pai. Quem mata o pai? O tio. Pega a garra naquele morro lá, tchum, e solta o cara no meio daquela manada de búfalo. Né? O que foi? Quem que tá? A Roberta. O quê? Fala, Roberta. Cadê a Roberta? A Roberta. Roberta, o Rei Leão é a história de Hamlet, só que em desenho animado. É o Hamlet, ok? É a busca dele, é a dúvida dele, é o isolamento dele, assim como o Simba se isola, Hamlet se isola também. Se isola, gente. Né? Então, assim, é uma obra que também, assim, essa peça ela é considerada, por muitos, a maior peça de teatro da história da humanidade, porque ela é inesgotável. Ela é inesgotável. O Harold Bloom, esse autor que eu falei, né, citei agora há pouco, tem um poema dele chamado, tem um texto dele chamado Hamlet, o Poema Ilimitado. Olha isso. Que ele faz uma análise nos personagens e fala assim, isso é inesgotável. Fala, Roberta, o seu o quê, na verdade, era em relação ao quê? Ao Hamlet, a relação do Hamlet com o Rei Leão? Eu não sabia. Tem um cineasta, vale muito a pena, talvez alguns de vocês já tenham visto obras dele, chama Akira Kurosawa, cineasta japonês. Tá? O Akira Kurosawa, as obras dele são as melhores adaptações no cinema sobre Shakespeare. Tá? Então, vale muito a pena assistir. Trono Manchado de Sangue, Ram, são obras dele que são o quê? Que são versões shakespearianas, tá? Só que dentro de um Japão feudal. É muito bonito, muito bonito. Mas você entendeu a dúvida? O Brás Cubas tem essa dúvida também, minha gente. Tá? Então, isso vai ser um problema para ele. Agora, a questão é, se você leu Hamlet, você entende isso que o Brás Cubas está falando. Se você não leu, você fala assim, nossa, cri. Eu estou boiando. Né? Por quê? Porque eu não consigo, né, acompanhar essa relação intertextual que ele está fazendo. Olha isso daqui. Isso aqui é um capítulo chamado Que Escapou a Aristóteles. Temos que Marcela, recebendo um piparote, recebeu um petelequinho. Passado, rolou até tocar em Brás Cubas. Marcela conhece Brás Cubas, o qual, cedendo à força impulsiva, ele se apaixona pela Marcela, entrou a rolar também até esbarrar em Vigília. Ele esbarra em Vigília, que não tinha nada com a primeira bola.
Olha isso aqui, não parece quadrilha? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Lili, lembra? Que não amava ninguém. E eis aí, como pela simples transmissão de uma força, olha, gente, a física, né? Toca aqui, toca aqui, toca aqui. Né? Se tocam os extremos sociais. Os extremos sociais. Ó, eu tenho Brás Cubas, Rico, Marcela. Né? A Marcela, nesse caso, né? Marcela não é rica, né? Toca em quem? Em Brás Cubas. Que toca em quem? Em Vigília, que busca a ascensão social com quem? Com Lobo Neves. E se estabelece uma coisa que poderemos chamar a solidariedade do aborrecimento humano, porque cada um que toca no outro vai contaminando o outro também. Como é que este capítulo escapou a Aristóteles? Aí, olha isso. Aí você fala assim, nossa, mas eu não li Aristóteles. Pois é, então escapou a gente também, tá bom? Essa é a questão. Tá? E aí, quando você pega, ó, em retórica, olha o que ele coloca. As paixões são todos aqueles sentimentos que, causando mudanças nas pessoas, fazem variar seus julgamentos. E são seguidos de tristeza e prazer, como a cólera, a piedade, o temor e todas as outras paixões análogas, assim como seus contrários. Percebe de onde o Braz vai tirar, no caso, o Machado vai tirar? Então, as referências, gente, culturais deles são imensas. Essa é a questão da gente ter, por exemplo, essa exigência, né, que ele faz do leitor. Outras características importantes que a gente vê também ao longo do texto, né? Elementos clássicos, né? A linguagem dele é uma linguagem muito bem posicionada nesse sentido, tá? Resíduos românticos, porque ele vai dialogar com a literatura romântica. Semana passada, né, a gente brincou com um texto ali falando da Virgília, né? Quando ele começa a descrever a Virgília, né? Voluntariosa, né? Quando ele fala, né? E da descrição moral dela, né? Não uma descrição, a descrição física é uma descrição extremamente superficial, ela é rasa, perto do elemento moral que ele trabalha, né? Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredora a realidade e fecha os olhos assadas espinhas. Então, assim, isso aqui não é romance para a gente falar do quê? Né? Se as mulheres são bonitas ou não, porque essa não é importância, gente, isso é superficial. Né? Então, o romantismo entra também para ser criticado. Os procedimentos impressionistas, porque você tem o quê? Você tem pinceladas da realidade e uma realidade em movimento que muitas vezes escapa ao próprio narrador. Quando você pega a pintura impressionista ela não tem nitidez visual. E muitas vezes, na narrativa, tem coisas sobre as quais ele fala que você fala assim, o que ele está querendo dizer com isso? Então, esse procedimento da técnica impressionista da pintura, ele traz para a palavra. Faz antecipações modernas, eu comentei agora há pouco, por exemplo, esse traço, né, essa composição surrealista, como você tem composição concretista, poesia verbo-voco-visual, que a gente chama. Né? Lá na frente tem um capítulo dele chamado De Como Não Fui Ministro de Estado. O capítulo é só reticências. Né? Ele escreve, o capítulo são só reticências. Por que De Como Não Fui Ministro de Estado? Não, eu não fui, então não tem nada para escrever. Tá? Coloque o que você quiser, complete o que você quiser. Porque, para mim, isso foi um vazio. Isso, para mim, foi o quê? Foi uma ausência, não consegui preencher. Não consegui, não fui ministro de Estado. Portanto, para mim é o quê? É uma perda. Isso aqui, para mim, é uma derrota. Né? Só que o modo como ele conversa pelo quê? Ele conversa pelas reticências, por sinais. A narrativa fantástica, afinal de contas, você tem um morto contando a história. Aí você fala assim, do ponto de vista da realidade, ó, ele já entrou no que a gente chama, gente, de realismo mágico. Essa terminologia correta para a gente poder fazer essa referência. A gente fala muitas vezes ali, esse aspecto da narrativa fantástica, né? A terminologia correta é realismo mágico, que é uma coisa que você vê, por exemplo, né, em 100 Anos de Solidão, né, do Gabriel Garcia Marques. Ele trabalha também com isso. Né? A gente nota isso, por exemplo, no Mia Couto. Né? Então, você tem outras vertentes. A América do Sul, o Brasil, no caso, né, trabalha menos com isso. Os outros escritores latino-americanos trabalham mais. Tá? Outra coisa que nós temos, ruptura da narrativa cronológica, ou seja, o elemento digressivo, ele entra agora com toda a força e essa linearidade, gente, ela passa a ser substituída. Como é que a gente vê isso? Ele começa, depois que ele faz, né, essa introdução, esse elemento inicial, ele começa a contar a história não a partir do nascimento, mas a partir da morte. Então, ele inverte. Ou seja, eu estou contando uma vida, né, fazendo um panorama da minha vida, mas de maneira o quê? Invertida. Eu vou estabelecer esse flashback agora. Só que quando ele começa pela morte, gente, ele tirou todo o quê? A linearidade.
Vamos pensar aqui, se vocês fossem escrever uma obra sobre a vida de vocês, sei lá, uma autobiografia, um romance, né? Você começaria por onde? De repente, você começaria lá pelos seus antepassados? O que o Brás Cubas faz? Ele inverte, gente, ele muda, né? Isso sucumbe. Só que é uma digressão que mexe com essa sociedade, porque a sociedade ela não está muito à vontade com esse tipo de narrativa, percebe? Ó, algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se pôr em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Moisés, e de novo, referências. Olha, gente. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Né? Ou seja, Moisés colocou na ordem cronológica, diferença radical entre este livro e o Pentateuco. E é interessante, porque às vezes você começa a ver e você fala assim, nossa, você está querendo comparar a sua história de Moisés? Não, eu só estou falando que ele colocou, né, a história dele na cronologia, e eu preferi fazer diferente. Se você está fazendo esse juízo de valor, é o juízo de valor que você está fazendo, não significa que eu estou dizendo isso. Mas ele joga, gente, o quê? Ele joga a linha, percebe? Ele joga, ele vai dar corda, né? E a gente faz o quê? A gente passa a estabelecer essas relações também, né? Ó, e aí, gente, imagina que você está lendo Memórias Póstumas, você fala assim, gente, o que esse cara está fazendo? Né? O cara está lendo um negócio, ele para o assunto, daqui a pouco ele retoma, aí muda completo. Por quê? Porque ele está estabelecendo, gente, uma composição de texto com base nos vai-vens da memória dele. Ou seja, eu conto à medida que eu vou lembrando dos acontecimentos, não depende da cronologia. A gente está batendo um papo aqui sobre o quê? Estou contando para vocês a minha vida, né? Mas eu não quero fazer um compêndio cronológico pegando lá de trás e falar só desde, não. Eu vou lembrando e à medida que eu vou lembrando, eu vou resgatando. Estou falando agora desse momento, daqui a pouco volta uma coisa lá atrás, ok, eu resgato isso e trago. Agora, isso é incomodativo para um leitor que está acostumado, para um leitor tradicional. Aí imagina, você está lendo Memórias Póstumas, chega num determinado momento, esse cara joga isso na sua cara. Eu começo a arrepender-me deste livro, não que ele me canse. Eu não tenho o que fazer. E realmente, se pedir alguns magros capítulos para esse mundo, é sempre tarefa que distrai um pouco da eternidade, mas o livro é enfadonho. Gente, olha isso, quem está falando? O livro é chato, ele é enfadonho, ele é cansativo, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito desse livro és tu, leitor. Ah, não, para aí. Você fala assim, ô Machado, pega essas Memórias Póstumas, sabe? Assim, enfia no meio do Brás Cubas, porque eu não vou mais ler esse negócio. Você fala assim, vai merda, cara, que isso, tá louco? Né? Eu tô lendo um livro agora, assim, deu vontade de ler, separa o livro no meio para falar que a culpa da sua narrativa é minha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não contei sua história. Né? Gente, muita gente, para aí. Gente, agora você imagina, o cara falou assim, não, a culpa é minha, agora olha isso, olha agora como é que ele vai sacanear o leitor. Por que ele fala que a culpa é do leitor? Porque ele fala assim, porque tu, leitor, queres a narrativa direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e o meu estilo é como os bêbados, os ébrios, guinam à esquerda e à direita, ameaçam o céu, tropeçam, escorregam e caem. Folhas misérrimas do meu cipreste, eis de cair. Leitor, você quer uma narrativa, linear, e eu te dou o quê? Uma narrativa sem linearidade, e você não tem paciência, porque você não quer perder tempo na sua vida, e eu estou segurando você na leitura do meu texto. É por isso que você está putinho comigo. Você está nervoso por conta disso, porque você não vai saber o acontecimento enquanto não chegar lá. E às vezes eu solto o negócio e falo, mas ele não vai falar. Eu vou falar lá na frente. Senta e espera. Você fica louco, bicho. Você fala assim, não, eu não quero. Né? É um teste de paciência, minha gente. Né? Ler Memórias Póstumas é praticamente uma terapia. Você fala, não sei para quê. Mas você entende como ele tá enfiando o dedo na cara do leitor e fala assim, leitor, você não está preparado para esse livro. Você não está preparado para essa leitura. Porque você quer tudo certinho na mão. Eu não vou dar na mão. Tá? Ok? E às vezes você faz o quê? Você fica pé da vida e fala, não, eu vou passar esse negócio, vou ler lá na frente. Né? Aí você abre lá na frente, né? E não entende nada. Aí quando você volta, ele fala assim, eu avisei. Então quando ele puxa aqui o foco narrativo, é em primeira pessoa, é um defunto autor. Se eu inverter isso daqui, mudei toda a lógica do texto. Eu não posso chamá-lo de autor defunto.
Autor defunto significa que ele escreveria e depois morreria. Não, ele primeiro morre para depois escrever. Tá ok? Então, essa lógica, ela não pode ser modificada. Tudo bem? Por quê? Porque ele pega a narrativa tradicional nesse momento e coloca em xeque. E aí, ele vai, claro, ser influenciado por alguns escritores. Um deles, Xavier de Mestre. Outro, da literatura portuguesa, Almeida Garré. Tá? Garré, quando escreve Viagens na Minha Terra, é uma obra toda digressiva, influencia diretamente o Machado. O Machado tem uma influência direta do Almeida Garré, tá? E do Xavier de Mestre. O Xavier de Mestre, ele tem um livro chamado História ao Redor do Meu Quarto. Olha isso. Viagem ao Redor do Meu Quarto. Viagem ao Redor do Meu Quarto. Gente, o que tem para falar do meu quarto? Imagina, deu uma volta no meu quarto para falar o quê? Mas não é do meu quarto que eu vou falar, percebe? Então, por isso que eu vou trabalhar com o quê? Com digressões também para construir todo esse cenário social do meu tempo, que é o que Viagens na Minha Terra vai fazer, tá bom? Então, o Machado pega a influência desses caras. Ó, e aí entra nisso, ó, o estilo. A pena da galhofa e a tinta da melancolia. Agora a gente volta naquilo que eu coloquei para vocês lá atrás, né? Aí eu estou dando aula igual o Machado escreve, né? Eu solto o negócio, não falo, vou falar negócio lá na frente. Gente, olha isso daqui. Isso aqui é a caneta, tá? Isso aqui é a pena. É a pena. Então, quando a gente fala pena, isso aqui é o instrumento da minha escrita. Então, ó, eu vou escrever rindo do mundo, galhofando o mundo, entende? Só que a hora que a tinta sai no papel, essa tinta não ri. Essa tinta é melancólica. Ou seja, eu vou rir do mundo, mas o que sai é o quê? O que sai é tristeza. Por isso, a visão pessimista de mundo. Olha que lindo o que esse cara faz. Desculpa, a sociedade, ela é triste. A sociedade é negativa. Né? O instrumento é um instrumento que eu gostaria de usar para rir. Só que a hora que a tinta sai, né, que a gente vai ver, aí a gente vê a tristeza que marca tudo isso. Então, vamos lá. Quem é esse cara? Se a gente pega cronologicamente o Brás Cubas, a gente está falando de um indivíduo que vive aqui, ó, de 1805 a 1869. Então, cuidado, porque historicamente ele vai pegar o Brasil nesse período, né? Então, quando a gente olha esse cenário, olha isso. Quem é o Brás Cubas? Eu posso entender o Brás Cubas dentro de uma situação mais restrita, localizada, ou dentro de uma situação mais globalizada, né? Pegando uma metonímia, por exemplo, de quem? Do homem ocidental moderno, né? Ele representando, né, a sociedade ali da qual ele faz parte, ele é essa elite brasileira, gente. Ele representa essa aristocracia brasileira. Tá? Se eu amplificar essa caricatura dele, ele representa o homem ocidental moderno nesse exato momento do mundo. E olha como o homem ocidental é cheio de defeitos, cheio de vaidades, cheio de problemas. E aí, o que compõe isso? Qual é esse mote da vida do Brás Cubas? É isso, ó. Essa ideia fixa. Ele é um indivíduo que, por conta disso, acaba fazendo o quê? Sucumbindo. A ideia fixa dele é criar um medicamento. A ideia fixa dele, na verdade, era criar um medicamento que pudesse ser oferecido para a sociedade para que ele atingisse a glória, a celebridade, a fama. Então, quando você pega, a gente falou disso lá atrás, os Lusíadas e o episódio do Velho do Restelo, por que o Velho do Restelo condena os portugueses naquele momento chamado a Partida das Naus? Naquele momento que aquela esquadra vai embora de Portugal. A fala do Velho do Restelo, ela é o quê? Ela é um alarde, ela é uma tensão, ela é um alarme ali naquele momento para dizer o seguinte, olha, vocês estão indo atrás de fama, cobiça e fortuna, quando na verdade a gente tem Castela aqui do lado e os mouros do outro. E vocês estão abandonando Portugal. Em prol do quê? Em prol de pensar em si. Ok? Porque é uma ideia fixa esse processo mercantil. As armas e os barões assinalados, ó, passaram além da lei da Taprobana. Né? O que a gente quer? A gente quer fazer o quê? Levar as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras de África e Ásia andaram devastando e conquistando. Queremos conquistar o mundo. Eu quero conquistar o mundo por meio do quê? Da minha obra. E a minha obra é para ajudar a melancolia da humanidade. Olha isso. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Só que aí, essa questão, né? Olha que bonito isso.
Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. Gente, olha que lindo, né? Agora que eu estou do outro lado da vida, por quê? Porque agora eu morri. Olha isso. Agora eu morri, né? Então, quando a gente pega o próprio Brás Cubas, ele coloca isso, né? Essa situação, por exemplo, né? De que você vai criticar uma pessoa que morreu, né? Ou seja, eu não passo mais por uma crítica da vida humana, das pessoas, dos viventes, porque eu não faço mais parte dessa vida. Então, agora, né, eu posso falar à vontade, tá? Então, quando a gente pega a questão, por exemplo, dele, quando ele volta de Portugal, né, que ele começa a confessar as coisas, né, ele fala isso, advita, caro leitor, né, que a franqueza é a maior virtude de um defunto. Olha que lindo, gente. A franqueza é a maior virtude de um defunto. O defunto não precisa mentir. Por quê? Porque ele não passa mais pelo julgamento dos vivos, né? Então, quando ele fala que estou do outro lado da vida, ó, posso confessar tudo. O que me influiu, principalmente, foi o gosto de ver impressos nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, e, enfim, nas caixinhas do remédio, essas 3 palavras, emplasto Brás Cubas, para que negá-lo? Então, o que eu quero de verdade é isso. O que eu quero é a fama. E, nesse momento, ele faz o quê? Ele tem esse delírio inicial, esse sonho, que é um delírio, e que ele volta à origem do mundo, dos séculos, e tem esse encontro com Pandora. Gente, Pandora representa a primeira mulher, né? Simbolicamente, mitologicamente, seria a primeira mulher, uma espécie de Eva da mitologia, né? E Pandora possui o quê? As caixas, né? Na verdade, uma caixa que foi dada pelo seu marido Epimeteu, que era um presente dos deuses, mas com uma ressalva: não abra, sob hipótese alguma, tá? E ela, num acesso de curiosidade, um dia abre. Quando Pandora abre essa caixa, você tem ali os males do mundo que saem, tudo bem? A minha pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quando todos esses males eles saem da caixa, qual é a única coisa que permanece na caixa e que dá tempo, né, dela fechar e segurar? A única coisa, a esperança. A pergunta que eu faço é: a esperança, ó, a caixa com os bens e os males do mundo, a esperança é um bem ou ela é um mal? Camões, por exemplo, falava, né, conquanto não pode haver desgosto onde a esperança falta. Ó, a gente não tem desgosto onde a esperança falta. Se falta esperança, ou seja, se você não tem esperança, não tem expectativa, você não tem desgosto. Por isso que a gente só se entristece porque a gente tem expectativa diante das coisas, porque a gente tem o quê? Esperança. Eu posso entender a esperança, e nesse sentido, não parece que a esperança seja um bem, parece que ela é o quê? Parece que ela é um mal. Eu posso entender a esperança como um bem? Perfeitamente. Por quê? Porque eu espero que algo aconteça, mas pode ser que nunca aconteça. E aí a gente cai, por exemplo, numa frase, para quem já assistiu Matrix aqui, não sei quem assistiu Matrix, o segundo Matrix, que é o Reloaded, para quem assistiu, tem uma cena do Neo com o arquiteto. O arquiteto é o cara que construiu o quê? Aquilo tudo. É Pandora. É a Pandora. É a Pandora do Brás Cubas. E a hora que ele vira e fala para o Neo que o Neo, eles são muito bons naquilo, inclusive de eliminar as anomalias, a Pandora fala para o Brás Cubas: por que eu não te mato? Porque você é insignificante, você não tem importância no mundo. Por que eu não te elimino? Olha isso, você não é nada, filho. Você quer ser famoso? Você quer o quê? Você quer ter a glória? Você é um lixo. E ele fala assim: me dá um tempo para viver, me dá um tempo para as coisas. Né? O arquiteto fala isso para o Neo. E aí, a hora que o arquiteto coloca o dilema na vida desse cara, que ele fala assim: olha aqui, enquanto a gente está aqui, olha para cá, televisãozinha, quem é que aparece? Trinity. A Trinity lutando contra um agente e ela vai ser morta naquele momento. Agora, olha para cá, Zion. Escolhe, ou você salva o amor da sua vida, ou você salva a humanidade. Não tem como fazer as duas coisas. Numa porta, você salva a mulher da sua vida, noutra porta, você salva o mundo e ela vai morrer. O que ele faz? Ele já está indo para a porta para salvar a Trinity, porque na cabeça dele eu posso salvar a mulher que eu amo e a humanidade. A hora que ele está indo para a porta, o que o arquiteto fala? Ele faz assim: esperança. A quinta essência da humanidade é a sua maior virtude e o seu pior defeito. Nossa! Porque é a vida da gente, é isso.
A esperança é a nossa quintessência, ela é a nossa maior virtude, porque ela faz a gente dar o passo sempre, mas ela é o nosso pior defeito, porque a gente não sabe quando parar. Nossa, essa aula podia acabar aqui agora, a gente pegar cerveja e ficar conversando pro resto do dia. Olha, gente, o que é isso? Percebe o que está acontecendo com esse cara? Então, se eu tenho esperança, eu tenho o quê? Eu tenho expectativa. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra a insignificância dele, que esperou e não conseguiu. Esperei para construir emplasto, não deu certo. Esperei para ser político, não funcionou. Esperei o casamento, não veio. Olha isso, minha gente. Esse cara perdeu tudo. Tudo. A vida dele é uma sucessão de fracassos. E é isso que é importante a gente entender, para quando a gente chegar lá no último capítulo, que é o capítulo das negativas, a gente entender o que ele quer dizer para a gente de verdade. Numa leitura, inclusive, objetiva. Porque a gente faz uma leitura subjetiva daquele último capítulo e a gente, na hora de fazer essa análise, a gente tem uma definição errada do que ele quer dizer. Tem muita gente que acha que o último capítulo ele é positivo. Ai, que bom que ele não teve filho, né? Não transmitiu a miséria do mundo para o filho dele. O capítulo não tem nada de positivo. Não tem nada de positivo. A gente vai ver, tá? Ok? Olha que lindo isso, gente. Isso aqui é um momento, né, num capítulo chamado O Menino é Pai do Homem, né? Naquele dia, a árvore dos Cubas brotou uma graciosa flor. Eu adoro a humildade do Brás Cubas. Ele é muito humildinho, né? Olha que lindo, né? Ou seja, eu nasci, brotei, a árvore dos Cubas, lavado e enfaixado, fui desde logo o herói de nossa casa. Sim, um herói, olha ali, né? A árvore brotou o quê? Uma graciosa flor. Essa flor não germinou. Essa flor não floresceu. Esse frutinho não aconteceu. Ele teve filho? Não. Ele queria? Agora é para vocês responderem. Ele queria ter filho? Ou tanto faz? Eu acho que ele se preocupava com a posteridade, né? Então eu imagino que o filho seja uma forma, né, de você manter essa vida eterna, essa imortalidade. Mas eu não lembro. O filho é uma continuidade, né? Então, se ele chega lá na frente e fala que eu não tive filhos, não transmiti nenhuma criatura legada à nossa miséria, isso é bom ou não? Pensando na vida que eu tive? Pensando em tudo que eu passei? Pensando na vida que ele teve, não foi bom ter filhos, porque ele passaria a miséria da existência dele adiante. Foi bom não ter filho, Odri? Eu acho que a conclusão final, sim. Ok, então guarda isso, tá? Hoje eu estou fazendo aula que nem o Brás Cubas conta a história, tá? Guarda isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É muito louco, né, quando a gente começa a pensar. Ele queria ter filhos? Então, quando a Virgília, por exemplo, fica grávida, ela perde o filho. Mas durante o período, né, durante um tempo em que ela está grávida, ele está apaixonado pela ideia de ser pai. Apaixonado. Acaricia a barriga, fala com a Virgília, fala com o filho. E aí, quando a Virgília sofre um aborto espontâneo, que ele fica sabendo, ele vai até a casa. E olha isso, gente, quem comunica a perda, né, da criança para o Brás Cubas é o Lobo Neves, é o marido dela. Ele é o amante. Naquele momento, a sensação que o Brás Cubas tem é de que aquela paternidade, né, e o conhecimento de que aquela paternidade não mais se realizaria foi absolutamente sequestrada pelo arquirrival dele. Ele tirou tudo de mim. Ele tirou a minha esposa e agora tirou o quê? Tirou o fato de eu poder ouvir, né? Quer dizer, minha futura esposa seria, né, hipotética. E agora tirou o quê? Tirou a possibilidade de ouvir isso dela. Uma situação como essa, nessa gravidade, nessa sensibilidade, nessa dimensão emocional, você quer ouvir de quem? De uma pessoa que não significa absolutamente nada para você? Desculpa, não. Você quer ouvir de quem? De quem você ama. Me tiraram tudo, inclusive a palavra. Então ele representa a flor que não germinou,
a flor que não deu fruto. Não adianta falar que foi bonitinho lá, ó, menino é pai do homem. Gente, essa frase, ela é sensacional. E ela indica para a gente uma série de elementos, uma série de circunstâncias e uma dimensão absurda da obra. Por quê? Porque essa frase a gente encontra ela onde? Em Rousseau. Mas a gente encontra ela também em quem? Num poeta chamado William Wordsworth. Vocês sabiam disso ou não? Quando a gente fala menino é pai do homem, a gente fala assim, você está no Brás Cubas. Sim, mas sabe onde está também? Em Freud. Agora, o que isso quer dizer? Gente, para vocês, o que significa falar que o menino é pai do homem? O que significa isso? Menino é pai do homem. Gente, significa o quê? Que o comportamento do adulto já está moldado na infância. Então, se você na infância é um escrotinho, você vai ser um adulto babaca. Vocês entenderam ou não? Não tem esse papo. Não, a personalidade dele, ele é uma criança temperamental, vai ser um adulto violento. Por quê? Porque já é uma criança assim. Nossa, a criança que sacaneava todo mundo vai ser um adulto egoísta. Isso quando a gente olha para o Brás Cubas. Cuidado. Não quando a gente olha, por exemplo, para esse poeta. Então, nesse caso, a criança ela representa o quê? Ela representa uma síntese das contradições do futuro adulto. O que o adulto vai viver lá na frente, né? O que ele está vivendo nesse momento adulto, ele já vivia na infância. Às vezes, quando você conversa, por exemplo, com a sua mãe, com o seu pai, e que você reclama de alguma coisa, a mãe fala assim, nossa, você fez uma carinha agora que eu lembrei de você com 9 anos de idade. Você fala assim, até parece, não tem nada a ver, mas mudei, sou outra pessoa. Você fala assim, é nada. Ela pega exatamente a foto ou o vídeo que você estava fazendo a mesma carinha e fala, é igualzinho. Você fala, nossa. Você percebe que a gente nega, né? A gente nega essa questão do comportamento. Você fala, não, porque na nossa cabeça fala assim, eu não sou assim. Né? E ele está dizendo, você é sim. Olha o que o Wordsworth fala. Eu sinto o coração bater mais forte. Quando o arco-íris posso ver. Assim foi quando a vida começou. Assim agora, quando adulto sou. Mas ele está falando do quê? Das sensações que permanecem, dessa prevalência emocional no sentido do quê? No sentido positivo. O poeta fala isso, o Machado vai para outra via, para a via pessimista. E assim será quando eu envelhecer. Se não, melhor a morte. O menino é pai do homem, e eu hei de atar meus dias cada qual com elos de piedade natural. Então, se eu consigo olhar as coisas boas nesse momento, eu vou conseguir olhar as coisas boas lá na frente. Ele olha de uma maneira positiva. O Brás Cubas não olha de maneira positiva, ele olha de maneira negativa, porque nesse momento, quando ele fala do menino, que o menino é pai do homem, é exatamente o momento em que ele mostra, por exemplo, ele quebrando o tacho de comida de doce na cabeça de uma escrava. Na verdade, quando você olha no texto, ele fala assim, um dia eu quebrei a cabeça de uma escrava, vai lá no romance. Ele não quebrou o tacho, ele quebrou a cabeça da escrava com o tacho do doce. Por que ele faz isso? Porque ele queria comer doce, a escrava faz o quê? Não está pronto, ele pega o tacho e faz o quê? E taca na cabeça dela. Não satisfeito, ele pega a cinza junto com o doce que estava no chão e joga e mistura tudo. E acaba com o doce e fala que a culpa foi da escrava. Canalha. O canalha da infância é o canalha adulto. É isso que o Brás Cubas está falando. Não muda. Não muda. Ok? E depois ele pega também, não só essa questão da escrava, o Prudêncio, em que ele montava em cima de um menino que era escravo da família, escravo do pai. E ele arriava esse menino e fazia esse menino de montaria. Gente, é um menino negro com um menino branco em cima, transformando esse menino negro em cavalo. Entende isso ou não? O que ele tirou do Prudêncio? Ele tirou a dignidade desse menino, porque esse menino é como se ele não tivesse o direito de ser gente, porque nesse momento passa a ser reduzido ao quê? A uma condição animalizada. Essa obra discute horrores de tudo. Só que o modo como ela mostra, né, a tinta que ela usa, ok? É uma tinta que muitas vezes você fala assim, olha, presta bem atenção no que eu vou falar e presta bem atenção nas palavras que eu vou usar, porque eu estou destruindo essa sociedade, mas eu não preciso enfiar o dedo e nem dar porrada para falar. A gente pode fazer de uma maneira muito mais polida. Ok? E aí, ele dá esse salto da infância
Por exemplo, ali durante a infância, ele conhece um cara também chamado Dr. Vilaça, né? Quando você lembra, e é nesse momento do Menino é Pai do Homem, o Dr. Vilaça, gente, ele vai ser amante, ele é casado, mas ele tem uma mulher como amante. Essa mulher está nessa reunião que está ali acontecendo, nesse almoço na casa do Brás Cubas, chama Dona Eusébia. Ele vê, por exemplo, o Dr. Vilaça junto com a Dona Eusébia, está entregando para a família toda. Ele é muito canalha, o Brás Cubas. Né? Dr. Vilaça beijou a Dona Eusébia. Ele é canalha. Né? Lá na frente, olha isso. E o Dr. Vilaça ele fica com a Dona Eusébia atrás de uma moita, atrás de uma arvorezinha. A Dona Eusébia, gente, ela é a mãe da Eugênia. A Eugênia é a moça que o Brás Cubas vai conhecer lá na frente, na Tijuca. Né? O Brás Cubas tem uma casa, a família tem uma casa no bairro da Tijuca. Ele fica lá um período depois da morte da mãe e ele conhece a Eugênia. Quando ele conhece a Eugênia, na verdade ele conhece a Eugênia por quê? Porque o Prudêncio está lá e ele fala, né? Ele fala que era de bom tom visitar a Dona Eusébia, porque a Dona Eusébia foi uma mulher que cuidou da mãe do Brás Cubas, também ajudou ali nos preparativos, no final. E ele não queria, mas ele vai para a educação. E lá ele conhece a Eugênia. Quando ele conhece a Eugênia e vê que a Eugênia é filha da Dona Eusébia, que era amante do Dr. Vilaça, olha a sutileza. Ele fala assim, nossa, é a flor da moita. Flor da moita. Como quem diz? Pode ser que ela seja o quê? A filha do adultério. Olha isso, gente. Ele é extraordinário. E aí ele cresce, ok? E vai conhecer essa Marcela. A Marcela, gente, ele conhece ela com 17 anos de idade. Que é aquele momento, né, do cavalão que ele fala lá, né, que entrava na vida de botas esporas, chicote na mão, sangue nas veias, cavalgando um corcel nevoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas que o romantismo foi buscar o castelo medieval para dar com ele nas ruas do nosso século. É a crítica que ele vai fazer à literatura romântica. Quando ele conhece a Marcela, olha isso. De todas, porém, a que me cativou logo foi uma... Gente, olha a hesitação. A reticência, gente. Olha como ele bloqueia. Não sei se diga. Esse livro é casto, ao menos na intenção. Na intenção é castíssimo. Você está vendo que ele vai falar da Marcela, mas ele segura para não fazer nenhum tipo de pré-julgamento? De todas, porém, a que me cativou... Ó, eu podia ser cativado por qualquer mulher. Eu fui ser cativado justamente por quem? Por uma... Aí você lê isso aqui e fala assim, por uma puta. Ah, quem tá falando é você. Ela vendia o corpo? Não. Ela era amiga de dinheiro de rapazes, é diferente. Ser amiga de dinheiro de rapazes não significa ser prostituta. Não estou vendendo o corpo em troca de dinheiro, eu posso ser amiga de dinheiro e de rapaz, eu posso gostar de dinheiro e ser amiga de pessoas que têm dinheiro. Percebe? É tudo uma questão de ponto de vista. Então, quem faz julgamento não é ele, quem faz julgamento somos nós. Via sair de uma cadeirinha airosa e vistosa, um corpo esbelto, ondulante, um desgarre, alguma coisa que eu nunca achara nas mulheres puras. Ou, então tem mulher pura e mulher impura. Olha isso. Né? É como eu vivi muito tempo na minha adolescência, até chegar na minha fase adulta, que eu escutava isso da sociedade, né? Tem a pessoa para ficar e a pessoa para casar. Já escutaram isso, não? Né? Tem aquele cara para casar e aquele cara para ficar. Você fala, esse aqui é safado, quer nada, não quer compromisso, quer nada, só quer ficar, nada. Né? Esse aqui não, esse aqui é bonzinho, esse aqui é para casar, né? Esse aqui é para conhecer família, jantar domingo na casa da pessoa. Hein? Mas olha como a gente já começa a fazer uma separação social. Tudo bem? Ele vai ficar com a Marcela, gente, só que assim, ela vai dilapidar a fortuna desse cara, né? E assim, ele começa a gastar toda a grana da família até o ponto que o pai chega e trava esse cara. Né? O pai pega ele no beco, numa curva, na esquina, e fala assim, acabou essa história, você vai para Portugal e você me volte de lá bacharel em direito. E aí não dá tempo, assim, é uma coisa muito rápida, né? Ele tenta convencer a Marcela a ir com ele, a Marcela fala que não, porque por conta da Espanha, descendência dela, aquilo lembra o pai, traz muita tristeza, ela não quer, né? Ele tenta convencer, inclusive, dando um presente para ela, gente. Ele dá um pente cravejado de rubi para essa mulher, fora toda a joia que ele já deu. Né? Ela fala assim, ai, lindo, Brás Cubas, obrigado. Ela aceita o presente. Fala, não posso, não quero, não vou. E não vou. Né? Mas as joias todas ela aceita. E aí, quando finaliza essa relação, olha o que ele faz. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Olha a coesão. Amou-me durante 15 meses. E aí eu pego esse advérbio e encaixo aqui por elipse. Marcela amou-me durante 15 meses e durante 11 contos. Olha, meses é tempo, mas conto de réis é dinheiro. Eu transformei dinheiro numa relação temporal. E durante os 11 contos, o período em que eu gastei tudo isso
com ela, o que equivale a hoje, comentei com vocês isso na aula passada, a R$1.500.000. Então ele gastou em 15 meses R$1.500.000 com a namoradinha. E aí, tá bom ou não? Ok? Mas olha isso, esse é o interesse da Marcela, minha gente. Né? Esse é o interesse da Marcela. Tá? Brás Cubas vai para a Europa, ele se bacharela em Direito, ele fala assim, o direito não deve ser uma ciência muito confiável, visto que até eu consegui me formar nela. Ou seja, ele se considera um bacharel medíocre. Medíocre. Ok? Você percebe? Então, assim, não é a questão do estudo. Ó, ele é um indivíduo mediano, minha gente. Ele não é um cara ponto fora da curva, mas é um cara que representa, um cara que tem esse eixo cultural e que representa essa aristocracia desse momento. Ele volta da Europa a pedido do pai, numa carta que ele recebe do pai, porque a mãe está muito doente. Ele fala assim, se você não voltar, você vai encontrar sua mãe morta. Ele fala assim, troquei a Europa pela minha casa. E ele volta. E é a primeira vez que ele realmente passa por uma situação como essa, que é ter uma pessoa muito próxima, perder uma pessoa muito próxima, justamente a mãe. Mexido com isso, ele vai ficar um tempo na casa que a família tem na Tijuca. Brás Cubas, quando vai e passa esse período na Tijuca e vai, né, e conversa com a dona Eusébia e conhece a Eugênia, isso muda tudo, né? Porque assim, a Eugênia, das mulheres com quem o Brás Cubas se relacionou, e aí vamos pensar assim, né? Vamos pegar as mulheres ali que são mencionadas, que a gente conhece no romance. Quem são elas? Marcela, ok? Eugênia, Eulália, tá? A Eulália é a última. E a Eulália morre cedinho, né? Então a gente tem essa, Eusébia é a mãe, né? E a Eulália, tá? Então essas quatro são mencionadas por ele, tá ok? De todas, a Eugênia é a mais bonita. Fisicamente falando, esteticamente falando, é a mais bonita, mas é também a que esteticamente, para ele, né, é a que ele refreia. Exatamente por quê? Porque ela é coxa. E para ele, isso é o quê? Uma contradição. Isso é muito louco. Gente, olha o nome dessa mulher. Eugênia. Tira o acento. O que é eugenia? É o gen bom. E o gen bom justamente numa mulher que, para ele, tem um problema físico. Olha isso. Quando ele conhece a Eugênia, ele fica super interessado nela, né? Só que nesse exato momento, o pai sobe para falar com ele, porque o pai fala o seguinte, né? Filho, tem uma carreira política te esperando e um casamento. Olha isso. Né? Mas não pode ser uma coisa só, né? Não podia ser só carreira política. Não, porque uma coisa está intimamente ligada à outra. Ó, por quê? Porque o casamento significa o seguinte, que agora eu me mostro como o quê? Como um indivíduo igual a todo mundo dessa sociedade, um cara que tem família, que tem mulher, que tem esposa, que também sustenta a casa. Pode ver, gente, político quando faz campanha mostra a família, mostra os filhos com aquela cara de bunda no vídeo, na foto. Por quê? Porque ele quer dizer, ó, eu sou gente como a gente. Eu sou como vocês. Entendeu? Então, e a construção também disso, porque precisa. E no caso, né, desse possível casamento, é com a Virgília, porque ela é filha do Dutra, que é um político influente naquela sociedade carioca. Né? Gente, é o QI, né? É quem indica. Só que ele não quer descer porque ele está interessado em quem? Na Eugênia. Ele não sabe que a Eugênia é coxa ainda. Até o momento que acontece isso aqui, ó, o passeio na chácara. Ele vê a Eugênia andando e a hora que ele percebe que ela, né, manca um pouco, e aí ele comete, gente, a gafe das gafes. Né? Ele comete a gafe das gafes. Né? Eu vi isso dançando forró no Nordeste, né? Uma amiga minha, né? Ela foi dançar com um cara e o cara dançava forrozinho e ele dançava, só que ele ficava com o pezinho dele virado para dentro, então ele fazia os passinhos com o pezinho para dentro. E ela falou assim, nossa, achei lindo o seu estilinho assim, de forró com a perninha para dentro, né? Ela não sabia que o pé dele era virado para dentro mesmo, não era estilinho, né? Ela não sabia onde botar a cara, né? O Brás Cubas me vira para essa menina, né? E fala assim, nossa, Eugênia, machucaste o pé? Ela para. Nesse momento, a dona Eusébia, gente, a dona Eusébia, ela trava e ela vira para ele assim, ela segura a Eugênia, ela fala assim, não, senhor, eu sou coxa de nascença. Nossa, ele não sabia o que fazer.
né? Dona Eusébia já disfarça, porque aí tem um outro problema, gente. Na cabeça dele depois, quando ele começa a reconstruir esse processo, por que demorou tanto para ele ver que ele é coxa? Por que demorou tanto para eles passearem juntos? Eles só ficavam em momentos o quê? Sentado, conversando com a mãe, conversando com ela. Será que a mãe queria esconder? Olha isso. Porque, de repente, a mãe quer casar essa filha. É o sonho de toda mãe, gente, casar essa filha. Ainda mais casar essa filha com um cara que vem da alta sociedade. Por quê? Porque você garante a vida dessa pessoa. Percebe? E isso marca profundamente. Aí, olha as associações. Ele vai para... Tem uma cena em que eles estão na casa da Dona Eusébia e entra uma mariposa. Eu não sei se uma mariposa já entrou na sua casa, né? Tem gente que acha que mariposa é monstro, é dragão, vai devorar a família, vai comer todo mundo. É só uma borboleta grande, né? E tem gente que escandaliza, são as fobias, né? E ela fala assim, eu te esconjuro, gente, te esconjuro. A pessoa tá... Olha isso, a pessoa tá fazendo o quê? Ela tá exorcizando a borboleta. Ele vai lá, pega a borboleta e coloca pro lado de fora. Quando ele vai para a casa dele, Brás Cubas, aparece uma borboleta preta, né, dentro da casa. E ele faz o quê? Ele tenta espantar a borboleta. E ela faz o quê? Ela voa, e ela para em cima do retrato do pai dele. E ele fala assim, bom, de repente essa borboleta, ela deve ter parado em cima de quem? Em cima do criador das borboletas. Ela devia achar que ele era o criador das borboletas, né? E ele afasta a borboleta, ela para depois, e ele acha que numa provocação, porque a borboleta não vai, né? Então ele faz o quê? Ele pega um paninho e dá um safanão na borboleta, e ela cai tortinha, e ele coloca e joga ela para o lado de fora da janela. Aí ele fala isso aqui, ó. Se ela fosse azul, olha isso. Ou seja, só que depois ele também completa. Se ela fosse azul, né? Ela não seria salva da morte. No entanto, ela poderia ficar, né, num espetinho à vista dos curiosos, ou seja, né, como se fosse o quê? Como se fosse ali um enfeite, ok? Mas ela é preta. Olha isso. E aí a gente tem um link com quem? O link com a Eugênia. Porque depois, quando ele volta, gente, né, e aí, a partir desse momento, ele já deixa de se interessar pela Eugênia. E aí ele vai descer, ele vai aceitar o convite do pai, e ele vai tentar justificar para a Eugênia que ele precisa descer porque o pai é que o chama. E a Eugênia saca que é porque ela é coxa. E detalhe, tem uma cena que eles dão um beijo, e quem dá esse beijo é ela. É ela que arranca o beijo do Brás Cubas, ela que avança ali, né, que toma a iniciativa. E para ela é uma vergonha muito grande, né? Porque assim, eu tomo a iniciativa do beijo, mas depois eu vejo que ele não quer ficar comigo, e não quer ficar comigo por quê? Porque eu sou coxa. Ela fala para ele, faz muito bem de ir embora e não ficar com uma moça como eu, coxa. Eugênia, não é isso, pode ir. Né? E aí você fala, né? Quando ela vai embora, né? Você vê que ele não tem dó, gente. Ele trabalha com o modo como ele coloca aquela situação. Ele coloca envolvendo o leitor também, porque ele coloca o seguinte, ele sabe que o leitor vai julgá-lo, né? Ou seja, você é um preconceituoso, né? Mas ele para, e aí ele faz o quê? Ele joga a batata do outro lado, gente. Ele joga a batata para o leitor, ele fala assim, você faria o mesmo. Ele fala assim, eu fui homem. Olha, eu fui homem. Como quem diz, numa sociedade como a nossa, quem é que faria diferente? Esse é um problema, né? E aí, você pega uma frase dele, ó, eu vou amarrar isso daqui, essa questão da borboleta preta, com a reflexão das botas apertadas, tá? Olha isso daqui. O pior é que era coxa. Ó, pior é que era coxa. Pior, gente, olha o modo como ele se refere a Eugênia. Ele está pensando com ele, não está falando isso para ele, está pensando. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril, olha lá, e coxa. Você percebe, gente? Por mais virtudes que ela tenha, não adianta. Ela vai esbarrar no fato de ser coxa. O defeito supera qualquer virtude. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é, às vezes, um imenso escárnio. Por que bonita-se coxa? Por que coxa-se bonita? Gente, olha que cretino. Ou seja, por que bonita-se coxa? Se ela é coxa, ela tinha que ser horrível. A natureza não podia fazer isso, ela não podia pregar essa peça em mim. De mostrar uma mulher linda, e quando eu vejo, ela tem o quê? Um problema na perna? Uma questão de locomoção? Olha isso, a natureza não tem o direito. Não tem o direito do quê, seu palhaço? E depois, né, ele inverte, né? Por que bonita-se coxa? Por que coxa se bonita? Então, já que ela é linda, ela tinha que ser linda por inteiro. Percebe?
Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa de noite e não atinava com a solução do enigma. A questão das botas apertadas, gente, é por quê? Porque tem uma hora que ele chega em casa e ele tira as botas e ele faz uma reflexão filosófica, né? Ele fala assim, leitor, nenhum tratado do mundo vale mais do que um pé de botas apertadas. Como quem diz, ó, nenhum pensamento vale mais do que um pé com as botas apertadas. Ele falou assim, quer ver? Se a gente parar para pensar, né? Na filosofia, né, e que a gente estuda filosofia para poder entender a nossa vida nesse mundo, ou para poder entender o nosso estado de felicidade, ou para chegar a uma felicidade, ele fala assim, não tem coisa que agrade mais e que coloque mais a felicidade perto de você do que as botas apertadas, do que um par de botas apertadas. Ele falou assim, leitor, calce os sapatos, aperte os pés. Ele fala assim, agora tire os sapatos, ó, tem-se a felicidade gratuita. Olha isso, gente. Tem-se a felicidade gratuita. Eu não sei quanto a vocês, mas a primeira coisa que eu faço quando eu chego da rua é tirar o sapato. Em casa, é tirar o sapato. E às vezes você não percebe, né? Mas você fala assim, gente, tem alguma coisa que está incomodando. Você tira o sapato e fala assim, nossa, estou mais feliz. Era o pé que estava apertado. Então, assim, as reflexões existenciais que ele passa a fazer, agora, olha a canalice, ele fala disso, e na sequência ele fala assim, Eugênia, tu que não descalçaste, as botas nunca, né? Como quem diz, continua com os pés apertados. Ó, pé. Tá vendo a referência lexical, o fato de ser coxa? Onde pega? No pé. Gente, olha isso. E aí ele faz o quê? Ele desce, né? Ele volta, conhece a Virgília, e ele tem aquela sensação, gente, de que ele conheceu a pessoa perfeita. Virgília tem 16 anos de idade. Ele conheceu a pessoa perfeita, aquela pessoa que você conhece, que você fica conversando uma noite toda, né? E quando você olha, fala assim, gente do céu, não acredito que passou todo esse tempo assim, né? Porque é leve. E ele se interessa por ela, né? Só que a Virgília, ao mesmo tempo, ela também está sendo cortejada por um cara chamado Lobo Neves, numa conversa, inclusive, com o Lobo Neves já é um político, já está estabilizado, o Brás Cubas ainda vai tentar construir uma carreira política. Olha a diferença. E numa conversa com o Lobo Neves, o nome desse capítulo é Tu serás marquesa, porque eu serei marquês. Ela vira para ele e fala assim, se casarmos, tu me farás baronesa? Ele olha para ele e fala assim, tu serás marquesa, porque eu serei marquês. Olha isso. É uma mulher chegando para um cara e falando assim, se eu me casar com você, eu chego nisso aqui na sociedade? Ele faz assim, não, você chega nisso. Acabou. Tchau, Brás Cubas. O que o Brás Cubas pode oferecer, sendo que ele ainda não construiu uma carreira política? Ou seja, ele é o quê? Ele é, gente, um efebo, né? Perto de quem? Perto desse cara que já está o quê? Totalmente sedimentado. É um ninfeto na política. Né? Ela vai ficar com quem? Ela vai ficar com o Lobo Neves. Tá? Lobo Neves passa a se tornar o grande rival. E quem sofre com isso diretamente e morre por conta disso de desgosto é o pai do Brás Cubas. O pai do Brás Cubas, ele não consegue acreditar nisso, que ele não conseguiu casar com a Virgília. Né? E ele ficava toda hora assim, um Cubas, como quem diz, como pode um Cubas passar por uma situação dessa? Só que ele se torna amante da Virgília depois. Tá? E a Virgília, gente, ela é a mulher que no começo da narrativa está no velório do Brás Cubas. Ela está no velório. Tá? Entre várias pessoas, entre poucas pessoas, é uma delas. Tá? Ele no velório, inclusive, ele fala assim, o meu velório foi acompanhado por 11 amigos. 11 amigos! Olha como é que ele refaz essa interjeição. E por quê? Para dizer o seguinte, olha a quantidade de pessoas que foi assistir ao meu enterro. Pouquíssima gente. É uma ironia que ele está fazendo. Como quem diz, uma pessoa como eu, que esperava ter um monte de gente, fazer um emplasto, ser famoso, 11 amigos, no meio da chuva. E vai ter um cara que vai falar muito bem dele, ele fala assim, pois é, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. O cara que vai falar, que vai discursar, ganhou uma parte da herança do Brás Cubas. Né? Quer dizer, você fala assim, gente, é uma sociedade de interesses. Né? E aqui, olha isso que nós temos. Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas. O nosso amor
e a consideração pública. Virgília gostava do Brás Cubas, mas também não queria se separar do Lobo Neves. Por quê? Porque interessava as duas coisas. Tem um momento que ela fala, inclusive, para o Brás Cubas, ela fala assim, eu amo meu marido. Nossa, ele fica possesso. E ela discute isso com ele antes do Brás Cubas, do Lobo Neves chegar, porque o Brás Cubas frequentava a casa da Virgília. Quando chega, ela abraça o Lobo Neves, ela beija o Lobo na frente do Brás Cubas, ela provoca. Foi quem disse que eu não amo meu marido? O Lobo Neves não sabe do que está acontecendo. Okay? Mas olha o pensamento do Brás Cubas. Então ela quer o quê? Ela quer as duas coisas. Ela quer a estabilidade social e o amor. Então o Brás Cubas é colocado numa condição não de o homem. Não, você é o amante, você é o estepe. Você não é o pneu, você é o estepe, filho. Tá? Você me dá esse sentimento, mas eu não vou trocar uma estabilidade, por quê? E aí cai naquilo que a gente já discutiu anteriormente. A mulher não trabalha no século XIX, nesse momento. Tá? Dentro do casamento da alta classe, a mulher não trabalha. Quem trabalha é o homem. É vergonhoso para o marido saber que ele tem que fazer o quê? Colocar a mulher para trabalhar, para ajudar no sustento da casa e equilibrar as finanças. Isso não vai acontecer. Essa relação, por exemplo, entre os amantes, onde a gente vê? Aqui é o seguinte, gente. O Brás Cubas, ele faz o quê? Ele vai alugar a casinha da Dona Plácida. Dona Plácida era conhecida da mãe da Virgília. Lobo Neves conhecia a Dona Plácida. Ambos frequentavam a casa da Dona Plácida. Tá? O que o Brás Cubas faz? O Brás Cubas, ele cria uma história, olha isso, ele cria uma história, tá? De amor, falando, né, da paixão tórrida, do amor, né, absurdo dele com a Virgília para a Dona Plácida, para tentar convencê-la a alugar a casinha dela para ele e ela, os dois, tá? Então essa casa vai ser o quê? Vai ser a alcova do amor. Detalhe, Dona Plácida é religiosa, muito, tá? Mas olha o que o dinheiro não faz para uma mulher que também precisa pagar as contas. Percebe? Então ela aceita o dinheiro. O que a Dona Plácida faz? Segundo o próprio Brás Cubas, ela prepara a casa. Olha isso. Ela prepara a casa. Ela muitas vezes vigia e reza pela felicidade do casal. Ela está rezando pela felicidade de um casal adúltero. E aí, mais uma vez, quando a gente pega, por exemplo, uma relação entre Brás Cubas, Virgília, vamos pegar aqui, vamos colocar a Virgília aqui no meio, porque a mulher, ela é o epicentro da relação de adultério. É ela que é o pivô. Então eu tenho Virgília, Brás Cubas e Lobo Neves. Quando você pega Quincas Boba, a gente vai falar sobre Quincas Boba. Eu tenho Rubião, Sofia, Palha e Rubião. Só que aqui, olha o que nós temos, né? A gente tem um triângulo que não se caracteriza, porque a Virgília, na verdade, não fica com o Rubião. Aí você pega, por exemplo, no caso de Dom Casmurro, quem você tem? Capitu, Bentinho, Escobar. E aqui a gente tem que colocar uma incógnita gigantesca no meio desse relacionamento, porque a gente também não sabe se a Capitu traiu o Bentinho com o Escobar. Aliás, isso não é nem importante. Dom Casmurro não é o romance sobre o adultério. A questão não é se ela traiu ou não, porque o romance não é sobre o adultério, é um romance sobre o quê? Quem conta essa história? O Bentinho. E o Bentinho sofre de qual sentimento? Por que ele acha que a esposa o traiu? Perfeito, Valéria. É ciúme. Dom Casmurro é o melhor romance brasileiro e um dos melhores do mundo sobre o ciúme. E é por isso que vai fazer o quê? Correlação com uma outra obra chamada Otelo, de Shakespeare, que é a peça teatral sobre o ciúme. Só que é o ciúme que vai desembocar numa tragédia. E o ciúme do Bentinho também desemboca numa tragédia, minha gente. Tá? Tudo bem até aqui? Ok? É sobre ciúme. Aqui a gente vai ter... O Lobo Neves tem ciúme da Virgília? A gente não vê demonstrado. Até o momento que ele recebe um bilhete falando para ele tomar cuidado com o Brás Cubas. Olha isso, gente, tem um bilhete. De onde vem esse bilhete? Do gabinete do ódio. Sempre tem alguém que quer prejudicar o outro. Sempre, minha gente. Tá? E aí começa. Mas, quando ele fica sabendo disso, a gente pode até pensar assim, gente, o Lobo Neves tá na cara, ele tá vendo, né? Assim, que o colega ali, o parceiro de trabalho, porque vai trabalhar com o Lobo Neves,
é amante da Virgília. O que ele faz? Escandaliza? Não. Dá um tiro? Não. Faz emboscada? Não. Isso aqui não é Guimarães Rosa. No Guimarães Rosa que a gente vê essas coisas todas. Né? Por quê? Porque é o sertanejo. É uma outra relação. Aqui não, meu amigo. Você está falando do quê? Você está falando da elite carioca. A gente tenta, pelo menos, ser mais educado. A gente sofre das mesmas questões. A gente tem os mesmos desequilíbrios, os mesmos desajustes. Tá? Não vamos dizer que só porque é a sociedade, que é a camada mais alta, que essa sociedade não tem desvio comportamental. Ela tem, mas ela tem uma outra coisa, dinheiro para esconder. Ela tem dinheiro para camuflar. Então aqui, muito mais importante do que eu ficar brigando por conta do quê? Por conta de ciúminho, pelo fato do quê? Pelo fato do Brás Cubas ficar com a minha mulher. Não, eu tenho uma carreira política que para mim é muito, muito mais importante. O meu foco está aqui. O casamento faz parte dessa conjuntura, mas desculpa, o meu foco é aqui. E essa vai ser uma diferença também, porque o Lobo Neves racionaliza a vida, o Brás Cubas não consegue fazer isso. Ele não consegue racionalizar. Então ele perde também por quê? Por conta do desequilíbrio dele nesse processo das relações. Aqui, olha essa cena, velho diálogo de Adão e Eva. O que está acontecendo nesse momento com o Brás Cubas e a Virgília? Eles estão o quê? Transando. É o relacionamento sexual deles. O velho diálogo de Adão e Eva. Olha isso, é o pecado original. Esse é o velho diálogo. Agora, ao invés do Machado, e aí você vê também o quê? Você vê a elegância do Machado, gente. Ao invés de ele falar o quê? De ele pegar aquelas cenas... Você pega, por exemplo, a cena do Cortiço. Pega a cena do Cortiço que o Miranda fica com a Estela no começo do romance. Né? Ele entra no quarto, ele fecha a porta do quarto, ele se tranca com a Estela dentro do quarto. A cena deles, do sexo dos dois, é uma coisa alucinante. Chega no final da cena, ele fala que a Estela estava com o braço do lado, o outro caído do outro, a cabeça de lado, os olhos moribundos e chorosos, toda ela estendida como se tivesse sido crucificada na cama. Olha a imagem que esse cara pinta dessa crucificada na cama. A mulher tá lá assim, pá, Miranda! Loucona! Aí você chega no Em Memórias Póstumas, o cara faz o quê? Virgília, Brás Cubas. Virgília, Brás Cubas. Virgília, Brás Cubas. Olha a pontuação. Virgília, Brás Cubas, vamos para a nossa alcova do amor. Brás Cubas, não acredito, Brás Cubas. Vamos, Virgília, quando? Brás Cubas, agora. Virgília, sério, Brás Cubas, já, Virgília, vamos. Você coloca o diálogo que você quiser aqui. Você constrói o que você quiser da cena. Machado está falando assim, é o momento íntimo deles. Eu não vou estragar isso, para quê? Né? Para ficar contando como essa cena vai ser feita. Não vou fazer isso, gente. Vocês colocam o que vocês quiserem. Tá? Então, essa é a diferença. Você percebe o estilo dele? Ele não vai trabalhar nem na agressão, né? E nem também nessa sexualidade desenfreada. Tem uma polidez aqui que é do Machado e que ele vai manter isso dentro do texto, minha gente. Ok? Olha o filho. O desejo de continuidade. Um filho. Um ser tirado do meu ser. Esta era a minha preocupação exclusiva daquele tempo. Olhos do mundo, zelos do marido, morte do Viegas, nada me interessava por então, nem conflitos políticos, ele não está pensando em mais nada, nem revoluções, nem terremotos, nem nada. Eu só pensava naquele embrião anônimo, de obscura paternidade, gente. Olha, gente. Quer dizer, será que eu não posso ser o pai? E uma voz secreta me dizia, é teu filho, meu filho. E repetia estas duas palavras com certa voluptuosidade indefinível. E não sei que assomos de orgulho. Sentia-me homem. A pergunta que eu faço para vocês nesse momento agora é, esse cara queria ser pai ou não? Quando ele fala lá na frente, né? Não tive filhos, não transmiti nenhuma criatura o legado da nossa miséria, superficialmente a gente acha que ele está falando, nossa, então ele não transmitiu mal para o mundo. Que bom que ele não teve filho, pela desgraça de vida que ele teve, ou pelos fracassos que ele teve. Ele substituiria isso para ter um filho? Ou tudo? Entende ou não? Só que depois a gente vai ver isso dentro do conjunto do texto todo, tá? Assim, daquele capítulo inteiro, do capítulo das negativas. Tá certo? Foi um comentário recalcado, né? Entendeu? Uhum. É Schopenhauer. Viver é sofrer. Quando eu analiso a vida, eu entendo o nirvana de que modo? Saindo e olhando essa sociedade de fora. É isso que ele vai fazer. Eu saio da vida porque eu morri. E agora, da morte, eu olho o quê? Eu olho a vida de fora dela. Olha,
A felicidade, segundo Schopenhauer, não reside no viver, ela reside no contemplar o vivido. E quando ele contempla, ele ainda é o quê? Triste. Olha que dor. É dor. Percebe? E aí, o que acontece? Entre indas e vindas, eles acabam se separando, né? Você tem uma cena, por exemplo, que ela é muito legal, que o Brás Cubas, o Machado faz isso, claro, né, por meio do Brás Cubas, que é brincar com uma sociedade supersticiosa, que é aquela questão do número 13, quando sai, por exemplo, a data do número 13, com a nomeação do Lobo Neves para governador de uma província, nesse caso no Maranhão. Ele não aceita por quê? Porque a data é do dia 13, e o dia 13 o número 13 para ele é fatídico. Por quê? Porque o pai dele morreu num dia 13, às 13 horas, no almoço para 13 amigos. Olha que loucura. Ah, não, número para o Zagallo também, né? O Zagallo, que foi técnico de futebol, jogador, número 13, só que o Zagallo, o número 13 é o da sorte. Gente, olha isso. Então, quer dizer, eu reduzo a minha vida no quê? Nessa associação extravagante, excêntrica. Percebe? Sabe quem faz isso? Assim, a Vitória. Assim, a Vitória querendo uma cama de couro. No romance Vidas Secas, ela queria uma cama de couro. O sonho dela é ter uma cama de couro para dormir direito. Não aguenta mais ter cama de vara, né? Dormir naquela coisa dura, as costas machucadas. Aí o que ela faz? Ela olha para o terreiro e ela fala assim, eu vou cuspir. Se o cuspe alcançar o terreiro, eu compro a casa antes do fim do ano. Olha a associação que ela faz. A gente não faz isso no trânsito, a gente faz isso o tempo todo, essas associações extravagantes. Aí se não dá certo, você faz o quê? Pronto, a vida acabou. Né? Percebe? Já viram o Nadal? Nadal jogando tênis? Ele pega as garrafinhas de água e a garrafinha de açúcar, ele coloca no mesmo rótulo em diagonal. Embaixo da cadeira, na frente da cadeira dele. Todos os jogos. Ele coloca sempre em diagonalzinho. Né? E ele faz todo o movimento, né, antes de sacar ou antes de receber. Passando no nariz, puxando, passando no ombro, ajeitando a cueca. Todas as vezes, pode ver. Né? Então ele tem, é dele, gente. Ele tem isso. Né? Essa associação extravagante... Gente, numa sociedade científica daquele momento, as pessoas pensarem nisso, você entende? O Machado está falando, gente, olha isso, que sociedade que é essa? Que patético. Tá? E aí, depois, na verdade, assim, essas indas e vindas do Brás Cubas e da Vigília, ela tem um fim no momento em que ela perde a criança, e realmente o relacionamento deles sucumbe. Não havia partir, mas a hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer, uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado em iguais doses. Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu bem sei que para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer em grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Como quem diz, ó, leitor romântico, você quer que eu chore, que eu tenha luto, sabe? Termina o relacionamento, você tem que ficar um tempo sozinho, não pode conhecer ninguém, por quê? Não, porque acabou de terminar o relacionamento, já vai começar outro. Ah, claro, a gente tem que morrer, permanecer um tempo morto, para depois ressuscitar como a fênix e tocar a vida. Olha como a gente pensa. É isso que ele está falando, gente, que sociedade é essa, que mundo é esse? Né? E aí, quem aparece para ele? Um personagem sobre quem a gente vai falar também em Quincas Borba, tá? Que é o Quincas Borba. Quincas Borba tem um livro sobre ele, que é o livro da FUVEST esse ano tem o Machado, né? Desculpa que eu tinha comentado no começo, o Machado não está na FUVEST, tá sim, tá em Quincas Borba, tô louco. Né? E na Unicamp com Bons Dias lá, né? com as crônicas. Só que o Quincas Borba, antes de ter a obra Quincas Borba, ele é um personagem de memórias, ele vem daqui, ele nasce antes, ele está aqui antes. Tá? E isso vai ser retomado lá na frente também, em Quincas Borba, situações daqui. Tá? Quando a gente pega a questão do humanitismo, vamos pensar o seguinte, num dos encontros com Quincas Borba, o Quincas foi amigo de infância do Brás Cubas e encontra com ele depois adulto. Tá? Ele encontra, o Quincas Borba está assim, petição de miséria, vestido por andrajos, assim, ele está, né, a roupa toda puída e tal. E aí, ele reconhece o Brás Cubas e fala assim, desculpa, talvez o senhor não me reconheça, mas sou eu, seu amigo de infância, o Quincas. Ele falou assim, perdão, né, como eu me mostro. Ele falou assim, e não peço outra coisa a não ser dinheiro, afinal de contas é preciso comer. Gente, o Brás Cubas, ele fica horrorizado de ver o Quincas naquele momento. E por quê? Porque é um cara pobre andando na rua e ele, que é da elite, imagina, vou conversar com esse mendigo. Olha, é uma visão preconceituosa, assim. Né? E aí ele pede dinheiro. O que o Brás Cubas faz? O Brás Cubas tira uma nota de 5.000 réis
para o Quincas Boba. Gente, ele gastou 1,5 milhão com a vigília, beleza? Sabe quanto é uma nota de 5 mil reais? R$600. Ele deu R$600 para um cara andando na rua. Olha isso. Então, esse é o Brás Cubas, né? O cara pega o dinheiro, agradece, fala assim, nossa, há muito tempo que não vejo uma nota dessas, né? Desculpe a minha emoção. Né? Ele fala assim, aliás, né, se quiser dar-me outra, né, se nos encontrarmos novamente, você pode me oferecer uma outra nota dessa. Não peço por uma questão de orgulho. Quer dizer, o Quincas Boba, ele além de estar lascado, né, ele ainda mantém essa coisa do orgulho do indivíduo. E o Brás Cubas depois acaba encontrando com ele, né, e fala assim, olha, se trabalhares, né? Acho engraçado isso, que o Brás Cubas fala sobre trabalho com o Quincas Boba, sendo que o Brás Cubas mesmo nunca trabalhou. Né? É o roto falando esfarrapado, literalmente e no sentido figurado também. Tá? Quincas agradece, dá um abraço no Brás Cubas naquele momento, e num abraço ele rouba o relógio de bolso do Brás Cubas. O Brás Cubas só vai perceber depois. Né? Tempos depois, o Brás Cubas recebe uma carta do Quincas Boba marcando um encontro. Né? E nesse encontro ele devolve, não o relógio, é o outro relógio, o mesmo relógio não está mais ali. E ele conversa com o Brás Cubas nesse momento, dizendo que montou um sistema filosófico chamado humanitismo e gostaria que o Brás Cubas fosse o representante desse pensamento. E aí, retomando uma coisa que eu disse anteriormente, na aula passada, ele quer que o Brás Cubas seja o califa do humanitismo. É uma religião outra, diferente da católica, né? Diferente da religião cristã, é uma religião árabe. Então, você tem uma outra representação como um processo também que a gente pode entender crítico em relação a uma religião tradicional nesse momento no Brasil. Tá? É um representante religioso do humanitismo. Então, você não tem só um conceito filosófico, você tem também uma religião que segundo o Quincas Boba, passa, né, ele quer formar. O próprio, e detalhe, semana passada eu comentei com vocês, o humanismo é uma sátira direta a 2 sistemas, lembra? O positivismo e o evolucionismo. Ok? E o positivismo, você tem, né, a ideia, por exemplo, de sedimentar aquilo numa religião, né, uma igreja positivista. E aí, olha lá, quanto ao Quincas, expôs-me, enfim, o humanitismo, um sistema de filosofia destinado a arruinar todos os sistemas. Não precisamos mais dos outros, porque o humanitismo, ele engloba todos os outros sistemas. Queres uma prova da superioridade do meu sistema? É o Quincas conversando com ele nesse almoço. Contempla a inveja. Se entendeste bem, facilmente compreenderás que a inveja não é senão uma admiração que luta. Gente, como é que alguém pega a inveja no sentido positivo? Eu já defini inveja para vocês. Inveja é não querer que o outro tenha. É eu me infelicitar pela felicidade do outro. Não tem nada de positivo nisso. Ele está falando que a inveja, olha isso, gente, é uma admiração que luta. Porque no fundo, eu não queria que o cara tivesse, mas no fundo, eu que queria ter. Eu não quero ter o seu. Eu queria ter e não tenho. Então me felicito porque você tem. Eu não tenho o cachecol lindo da Valéria. Eu queria ter o cachecol. Não é aquela idiotice da tal da inveja branca? Não existe. Além do que, falar inveja branca é racismo, né? Exato. Né? Percebe? Tô com uma inveja branca. Né? Foge, desaparece da vida da pessoa. Se alguém falar isso para você, some. Porque na verdade, Odri, ela pode ser que não esteja com inveja. Ela está confundindo, na verdade, o sentimento. Ela está o quê? Ela sente cobiça, ou seja, eu queria ter isso também. Eu não tenho, mas eu gostaria de ter. Eu estou feliz por você, mas eu estou triste porque eu não tenho, mas eu não estou triste porque você tem. Tudo bem, isso pode acontecer também. Às vezes você fica feliz pela pessoa, mas você está triste porque você não conseguiu. Mas aí não é inveja. Aí não é inveja. Né? Aí é cobiça. Porque eu queria o quê? Eu queria ter, né, o que eu não tenho. Tá? Olha lá. E sendo a luta a grande função do gênero humano, todos os sentimentos belicosos relacionados à guerra são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é uma virtude. Por quê? Porque a inveja promove o quê? A luta. E por quê? Porque ela promove a sobrevivência. É por isso que lá na frente ele vai falar o vencedor das batatas, em Quincas Boba. Eu tenho 2 tribos indígenas. Não tem batata para todo mundo do outro lado. Eles vão ter que brigar na porrada e só a tribo mais forte vai sobreviver. Então não é uma questão de evolução. É uma questão de força. Darwin estava errado. Olha quem é o Quincas Boba. Então, é a conveniência da guerra, a destruição da dor, por quê? Porque tudo, segundo Humanitas, é perfeito. E a demolição dos outros sistemas, porque todos eles seriam englobados, nesse caso, dentro do humanitismo.
Gente, só que aí também não vai funcionar a questão do humanitismo. Ele acaba se relacionando com uma mulher que vai ser a Eulália falece, e ele faz um capítulo, gente, tem um capítulo chamado Epitáfio. Ele escreve assim: aqui jaz Eulália Damasceno de Brito, morta aos 17 anos de idade, orai por ela. O capítulo é o epitáfio da Eulália, o que está na lápide, né? Na lápide do túmulo. Né? Então, olha essa imagem, né? De novo, né? É um aspecto verbo visual, né? Porque a gente transmite a imagem aqui também. Né? Esse capítulo que eu tinha comentado com vocês há pouco, de como não fui ministro de Estado, que ele vai tentar carreira... Gente, não... Sobre o quê? Carreira política? Não deu certo. Sobre o quê? O emplasto. E aí, quando ele começa a se dedicar à construção do emplasto, um dia ele abre a janela porque ele está com a cabeça a 1000 por hora, pensando muita coisa, ele está estressado, ele abre a cabeça para dar uma arejada, ele toma uma lufada de vento. Essa lufada de vento piora a saúde dele, vira uma gripe, essa gripe vira uma pneumonia e ele morre. Gente, o vento matou Brás Cubas. O que você morreu? Vento? Não, uma ideia fixa. Porque ele só tomou aquele vento porque estava pensando no quê? Na fama. Ó, do que escapou Aristóteles, a bola que bate uma, que bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, que vai desembocar lá na frente. Tem um filme brasileiro, vale a pena assistir, chama Não Por Acaso. Ele fala exatamente sobre isso. Né? Isso acontece por quê? Chama Não Por Acaso, né? Por conta de uma sequência, né, de acontecimentos. E se fosse diferente, a vida seria de outro jeito. Né? E aí, a gente se encaminha para cá. Olha lá, minha gente, capítulo das negativas. Este último capítulo é todo de negativas. Você percebeu o nome do capítulo? É das negativas, não é das positivas. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Gente, quantas negativas ele dá para a gente nesse momento? Ó, não alcancei a celebridade do emplasto, não fui famoso. Não fui ministro, não construí minha carreira política. Não fui califa, então não fui o representante religioso que o Quincas Borba queria. Né? E não conheci o casamento. Porque depois, gente, a questão do Quincas Borba, ele percebe no outro encontro do Quincas Borba que o Quincas Borba fala o seguinte: eu desfiz toda a teoria, vou fazer tudo de novo. E onde que isso está escrito? Não, está aqui na minha cabeça. Aí o Brás Cubas, ele fala com ele fala assim, o Quincas Borba, ele estava louco, e ele sabia que ele estava louco. E é por isso que a gente vai pegar o Quincas Borba louco no romance Quincas Borba, no final da vida dele. Tá? Existe essa ponte entre as duas obras. Uma é filha da outra. Ok? Então, eu não tive nada disso. Ó, e não conheci o casamento, ou seja, o amor também não me veio. Verdade é que ao lado dessas faltas, como minha boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Olha isso. Se eu não conseguir nada aqui, também, do outro lado, não precisei fazer força, né? Olha, gente, a tentativa de fazer o quê? Equiparar, botar uma situação de isonomia aqui. Verdade é que ao lado dessas faltas, como minha boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Ou seja, não precisei trabalhar. Mas, opa, tem mais. Não padeci a morte de Dona Plácida. Eu não sofri a morte da Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Aí, ó, somadas umas coisas e outras, vamos fazer a conta disso? Para ver se ganhei ou perdi? Qualquer pessoa imaginará que não houve míngua, ou seja, não houve míngua, não perdi, mas também não houve sobra, então também não ganhei. E, conseguintemente, que saí quite com a vida. Então, ele está colocando para a gente, nesse momento, que a vida é igual a zero. Mas não é ele que está colocando. Olha isso. Qualquer pessoa que olhar para a minha história vai falar assim, você não ganhou, mas também não perdeu. Então, a vida, você empatou. Qualquer pessoa não é ele, gente. Ok? Olha agora. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa, olha, é a última negativa desse capítulo de negativas. Tem alguma coisa positiva? Não tem nada positivo. E a gente lê no final achando o quê? Que está tudo bem, que foi positivo. Ainda bem que ele não teve filho. Imagina um filho do Brás Cubas. Não, tipo, o problema não é esse, não é que a gente quer achar. O problema é ele que queria ter filho. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Eu quis ter filho? Eu quis, só que eu fui
Eu fui, lembra? A flor que brotou no Jardim dos Cubas, que não floresceu. Eu fui o cara que tentou a carreira política que não conseguiu. Eu fui o cara que amou a Virgília e precisei engolir ela ser de outro. Eu fui o cara que achou que ia ter um filho com ela e escutei daquele marido patético, pulha, né, que ela tinha perdido aquela criança. E agora, depois eu faço o quê? E nem o emplasto que eu quis para poder o quê? Para poder ter essa fama, porque convenhamos, eu estou cagando para a humanidade. Eu queria só que a humanidade me louvasse, me glorificasse por alguma coisa, não que eu fiz para ela, mas que eu queria fazer por mim. Nem isso eu consegui. Né? Agora, de tudo, eu queria o quê? A minha continuidade. E a minha continuidade não veio. Portanto, eu sou a flor que secou. Eu sou a flor que murchou. Eu sou a flor que brotou e que viu o mundo me desidratar. Não transmiti nenhuma criatura o legado da nossa miséria, porque a miséria não é minha, a miséria é do mundo. Entende isso ou não? Querendo ou não, meu filho, se nascesse, ia conhecer a vida. Não é a miséria dele, gente. Ele falou a nossa miséria, ele falou a miséria da família, ele falou a nossa miséria, a miséria do mundo. Para quem tem filho aqui, vai chegar um momento, eu vou ter que deixar embora. Eu vou ter que deixar partir. Vai ter momentos que eles vão nem querer olhar para mim. E sem demonstrar nada para eles, eu vou ter que me fechar no meu canto, porque eu sei que vai doer demais. Porque eles talvez não tenham mais saudade. Mas as coisas não podem acontecer porque eu quero. As coisas acontecem porque elas simplesmente acontecem. Mas eu não posso impedir que o mundo coloque as coisas na vida deles também. Eu não posso impedir que eles conheçam o mundo. Eu não posso fechá-los numa bolha, porque senão eu vou ser o grande algoz da vida deles. A ideia de falar que a gente cria filho para o mundo, ela é absolutamente verdadeira. Por quê? Porque a partir do momento que eu crio filho para mim, esse filho vira um produto. Ele deixou de ser um ser humano. E eu não posso pensar em filho dessa maneira. O meu filho sendo criado por mim, ele veria o que foi a vida do pai dele, que foi uma bosta. Mas ele veria também que o mundo é muito difícil. E saberia fazer as escolhas deles. Mas independente disso, eu queria ter um filho. Eu queria olhar para ele e falar assim, você é meu filho. E a vida não me deu isso. Não tem nada de positivo aqui. Me desculpem, gente, decepcionar vocês. Ok? Fala, Valéria. Não, falei que eu fiquei triste agora. Dói, não dói? Porra! Fiquei mesmo, de verdade. Dói? Né? Mas independente disso, eu queria. Independente do meu filho falar assim, eu não quero falar com você hoje, eu não quero olhar para você. Ele é meu filho. Mas ele está aqui, e ele me continua. Eu vou ver os meus erros, eu vou ver os meus acertos, né? Eu vou ver minha vida passando pelos olhos dele. Né? E talvez eu veja que naquele momento o filho se transforma em pai e o pai se transforma em filho. Não é o ciclo da vida? Não é o Simba? É Hamlet. E assim, é isso, né? Assim, é uma descoberta. Assim, esse cara ele é extraordinário, né? Assim, o legado que ele deixou é uma coisa estupenda, estupenda. É. Gente, eu posso fechar com vocês com um negócio? Posso? Vocês me dão 2 minutos? Eu vou ler um fragmento com vocês. Acho que eu comentei isso com vocês na outra aula. Gente, se eu travar, vocês me perdoem, tá? Porque eu acho isso lindo, né? Isso aqui, ó, é desse livro, Machado de Assis, Um Gênio Brasileiro, que é uma biografia feita pelo Daniel Pisa. Esse cara faleceu com 42 anos de idade, esse jornalista. Talento. E essa biografia, ela foi considerada, quando ele publicou pela imprensa oficial do Estado, ela foi considerada a melhor biografia sobre o Machado dos últimos 60 anos. Ó, isso aqui é o Machado tendo uma crise de epilepsia no passeio público. O Machado é o que está com o círculo branco na cabeça, sendo amparado pelos amigos. Ele tinha acabado de ter uma convulsão na rua. Ele no passeio público. Tá vendo? Um monte de gente em volta. Ó, tá vendo esse cara aqui? Ó, ele tá apoiando a cabeça, né?
apoiando a cabeça do Machado, ó, segurando o Machado, depois de uma convulsão. A gente tem cada, assim, a letra dele, gente, já com as crises de epilepsia, assim, você fala, gente, que coisa de louco. Ó, dentro do livro, gente, ó, tem cartas dele, tá vendo? Ó, ele é maravilhoso, assim, esse livro é muito legal. E aí, essa cena é a cena da morte dele, é a cena da noite em que ele morre. E o Euclides da Cunha é que conta isso. Isso aqui é narrado por ele, né? Que eles estavam naquele momento ali e tal, as pessoas todas, e aí ele pega e chega um rapaz, né? Ele fala assim, ó: era pelo menos desanimador tanto descaso, a cidade inteira sem a vibração de um abalo, derivando imperturbavelmente na normalidade sua existência complexa, quando faltavam poucos minutos para que se cerrassem 40 anos de literatura gloriosa. Neste momento, precisamente ao enunciar-se este juízo desalentado, ouviram-se umas tímidas pancadas na porta principal da entrada. Abriram-na. Apareceu um desconhecido, um adolescente de 16 a 18 anos, no máximo. Perguntaram-lhe o nome, declarou ser desnecessário dizê-lo. Ninguém ali o conhecia, não conhecia, por sua vez, ninguém. Não conhecia o próprio dono da casa, a não ser pela leitura de seus livros, que o encantavam. Por isso, ao ler nos jornais da tarde que o escritor se achava em estado gravíssimo, tiveram o pensamento de visitá-lo. Relutara contra essa ideia, não tendo quem o apresentasse, mas não lograra vencê-la. Que o desculpassem, portanto, se não lhe era dado ver o enfermo, desse-lhe ao menos notícias certas do seu estado. E o anônimo juvenil, vindo de noite, foi conduzido ao quarto do doente. Chegou. Não disse uma palavra. Ajoelhou-se, tomou a mão do mestre, beijou-a num gesto de carinho filial. Aconchegou-o depois, por algum tempo, ao peito, levantou-se e, sem dizer palavra, saiu. À porta, José Veríssimo perguntou-lhe o nome. Disse-lhe, mas deve ficar anônimo. Qualquer que seja o destino dessa criança, ela nunca mais subirá tanto na vida. Naquele momento, o seu coração bateu sozinho pela alma de uma nacionalidade. Naquele meio segundo, no meio segundo em que ele estreitou o peito moribundo de Machado de Assis, aquele menino foi o maior homem de sua terra. É lindo, né? Assim, quando você pega a importância desse cara dentro desse... Assim, a gente está acostumado a ver, né, a obra e tal, e a gente muitas vezes não consegue fazer essa né, essa costura de entender quem foi esse cara, né, qual era a rotina dele, o cotidiano desse cara, que esse cara estava, né, qual era o dia a dia dele, né? A gente pensa, pô, Machado, tá, mas e aí? Né? É o cara que está ali no banco de praça, as pessoas acudindo, gente, sabe? Né? Que coisa mais vulnerável que isso, né? Absolutamente vulnerável. Mas eu acho lindo esse relato do Euclides da Cunha, eu acho maravilhoso. Né? É o Brasil inteiro abraçando aquele homem naquele momento. Né? É lindo demais. Mas é isso. Gente, muito obrigado, viu? Ótima semana. Valeu.